Esse anime se inicia na cidade de Hinomoto, uma terra que era completamente normal, mas depois do aparecimento repentino dos seres todo-poderosos chamados Kishins e as suas tropas de demônios chamados Oni, tudo desmoronou. Os reinos mais fortes pereceram e se tornaram terrenos inférteis, pois os Kishins conquistaram tudo e prepararam o terreno para uma nova era dominada pelos Oni. No entanto, alguns humanos continuaram a lutar contra a tirania dos Kishin. No entanto, agora que 156 anos se passaram, descobrimos que agora os humanos adoram e rezam para os Kishin, como se eles fossem seus deuses, e toda criança sonha em se tornar um mineiro, pois essa é considerada a maior honra da sociedade. E na pequena cidade de Tatsuyama, o Musashi é o aluno estrela da escola de treinamento para mineradores, destacando-se dos demais com a sua picareta gigante. Ele é muito elogiado pelos seus colegas, mas na verdade ele esconde seus verdadeiros sentimentos. Na aula de história, todos foram ensinados que os guerreiros que lutavam contra os Kishin eram de uma linhagem de humanos malignos que oprimiam o povo de Hinomoto, especialmente as classes agrícolas e trabalhadoras. Isso durou até 150 anos atrás, quando os generosos Kishin chegaram e libertaram todos os humanos do reinado de terror. No entanto, o Musashi sabe que não deve acreditar nessa propaganda enganosa, porque ele conhece toda a verdade. Acontece que o seu amigo de infância era filho de um Bushi, o Jinzai, e ele havia mostrado a todos eles diversos pergaminhos antigos que provavam que os Bushis foram os únicos que se liberaram do reinado do terror dos Kishin. Quando os Kishins desceram para trazer o caos, os Bushis foram os únicos a lutar, e mesmo não sendo fortes o bastante na época, eles ainda fazem o possível na esperança de um dia conceder aos humanos a verdadeira liberdade. E ciente da verdade desse mundo, o Musashi fez uma promessa com seu amigo Kojiro de lutarem juntos contra os Kishin e os Oni, e juntos formarem o grupo de Bushis mais fortes de todos os tempos. Ele se lembra com carinho daqueles dias, e enquanto se distraía na sala de aula, o professor os lembra que a cerimônia de formatura e a entrada nas minas é no dia seguinte, e os faz recitar o seu canto diário, de que eles adoram os Kishins e que os Bushis são malignos. E enquanto os alunos cantavam esse hino com entusiasmo e estavam esperançosos para se tornarem mineiros, o Musashi estava tentando reunir coragem para dizer em voz alta que o seu sonho é se tornar um Bushi, mas ele acaba falhando. Depois da aula, o Musashi visita o Kojiro e a sua pequena casa isolada na floresta para discutir algo sério. Ele conta que não tem a intenção de se tornar um mineiro. Em frente ao seu amigo, ele relembra sua promessa de infância e pede ao Kojiro que saia da cidade com ele, revelando que a sua picareta tem na verdade uma lâmina de katana e que ele vem treinando muito para lutar nos últimos 5 anos, enquanto fingia estar escavando na escola. No entanto, o Kojiro se recusa a ir, porque ele sabe melhor do que ninguém o quanto as pessoas os discriminam apenas por ser um Bushi, fazendo-o acreditar que o seu pai apenas lhe contava mentiras sobre os seus ancestrais serem heróis, tudo para que ele se sentisse bem. Além disso, ele não leva a sério as alegações do Musashi de se tornar um Bushi, porque ele nem mesmo tem coragem de admitir isso para os outros. Então ele diz ao seu amigo para parar com essa bobagem. Depois de ouvir isso, o Musashi sai em disparada para provar a sua dedicação. O Kojiro vê o seu amigo partir e espera que ele tenha uma vida normal como um mineiro. Ele se lembra do tempo em que estava na escola, quando na época aprenderam sobre a lei, que exige que todos os Bushi carreguem sua katana o tempo todo, somente para que toda a sociedade zombe da cara deles. Além disso, um Bushi só tem permissão para ser um catador de lixo, enquanto todas elas dirigem vários insultos a eles, e ele jamais desejaria que o Musashi tivesse esse mesmo destino. Ele encontra um pacote lacrado no chão que o Musashi deve ter deixado cair, e ao abri-lo ele vê um livro grosso cheio de notas de treinamento, que o surpreende. No dia seguinte, os habitantes da cidade dão ao Musashi e os seus colegas de classe uma despedida extravagante, enquanto marcham para as minas. Mas tudo que o Musashi consegue ouvir são as duras palavras que o Kojiro disse no dia anterior. Depois de passar pelo único portão, eles sobem um monte de escadas até chegar a outro portão. Antes de entrar, todos os seus pertences, incluindo a katana de picareta do Musashi, são retirados deles para a purificação. Todos estão tão animados que quase fazem xixi nas calças, mas o que eles veem quando os portões se abrem fazem com que eles se molhem de medo. Eles são recebidos pela visão de um demônio felino gigante com suas 2 caudas devorando um dos pobres mineiros. As pessoas que os escoltavam mudam completamente o tom e ordenam que eles cavem pedras para os seus únicos mestres até morrerem. Todos os novatos ficam petrificados depois de perceber na enrascada em que eles se meteram. Eles percebem que irão passar pelo inferno na Terra, mas o Musashi se apresenta e revela que esteve se preparando para lutar contra esses monstros durante toda a sua vida. Porém, ele se lembra de que sua katana foi retirada dele. Um dos monstros felinos se transforma em uma forma ainda mais cruel e o ataca, mas ele se esquiva e pega uma picareta do chão. Seus amigos imploram para que ele pare de lutar, porque ele não tem chance contra os monstros felinos, mas ele se levanta e anuncia pela primeira vez que é um Bushi. Dito isso, ele acaba sendo espancado pelo gato enorme, e enquanto apanhava, ele pensa no porquê dele ter escondido seu sonho real por tanto tempo. Ele tem vergonha de admitir isso para si mesmo, afinal de contas, ele só ocultou seu sonho porque ele queria se encaixar
encaixar e se dar bem com os outros, mas no processo ele perdeu o seu querido amigo, o Kojiro. Por fim, ele fica ensanguentado e é levado pelo Oni com um único dedo, e quando ele estava prestes a ser morto, o Kojiro atacou Oni com a sua surpreendente motocicleta. Ele se desculpa por ter acusado Musashi de não estar falando sério, e fica feliz ao descobrir que o seu pai estava certo o tempo todo. Os Onis são malignos e devem ser eliminados. Eles lutam contra o Oni lado a lado, com Musashi usando uma técnica de espada com um nome complicadíssimo para matar o seu primeiro Oni. E enquanto eles derrotam um Oni após o outro, o Musashi revela que o seu verdadeiro motivo para querer que eles formem um grupo de Bushi juntos é que não seria divertido sair em aventuras e travar batalhas sem seu amigo ao seu lado. Tocado por suas palavras, o Kojiro aceita sua proposta de formarem um grupo juntos. De repente, uma luz vermelha ameaçadora brilha no céu, sinalizando a chegada de um Kishin, um dos mais fortes. O Musashi monta na moto do Kojiro e juntos eles vão em direção àquela luz. Enquanto dirige, o Kojiro confessa que não se importa muito em se tornar um Bushi e que ele perdeu a vontade de lutar com o passar dos anos. No entanto, o Musashi não está preocupado, pois ele sabe que o seu desejo de lutar voltará quando ele entrar em ação. Nesse momento, o Kishin entra em seu campo de visão e, honestamente, a criatura não parece muito impressionante. O Musashi o acerta com um golpe de sua katana, o cortando no meio, mas a criatura se cura completamente. Nesse momento, os moradores se aproximam dele com um carrinho cheio de barra de ouro como oferendas, que ele come tudo como um pacote de biscoito. Depois de comer, ele se transforma em um Kishin maior e muito mais poderoso. Os fiéis se ajoelham e se alegram vendo Kishin em sua verdadeira forma pela primeira vez em 5 anos. E o Kojiro decide que é inútil tentar lutar contra ele, que em vez disso, eles deveriam fugir. Mas a situação do Musashi não é muito boa. O Kishin decide atacar o Kojiro para comer a sua espada, e os mineiros lhe dizem para largá-la, porque esse monstro come espadas. No entanto, ele se recusa a soltá-la e por conta disso ele acaba sendo arrastado igual merda no chão. Ele se lembra de sua infância, quando passou a odiar a espada e o que ela representa e tentou jogá-la fora. No entanto, o seu pai o lembrou que os únicos vilões são os Onis e que ele faz parte de uma linhagem orgulhosa e corajosa que luta pelo lugar legítimo da humanidade no mundo. E agora que ele finalmente aceitou as palavras do seu pai como verdadeiras, ele não consegue largar a espada. Ele resiste por muito tempo, mas o Kishin finalmente o prende no chão e arranca a espada dele e a engole. É nesse momento que o Musashi entra em ação, subindo no estômago do Kishin gigante, dizendo que ele deveria fazer uma dieta mais saudável. O Musashi o golpeia com tudo que ele tem no estômago. Seus golpes consecutivos fazem com que a barriga do Kishin seja aberta, no qual ele cai enquanto Kishin tomba de dor. O Kojiro se preocupa com a morte do seu amigo, mas ele acaba saindo das profundezas do estômago do Kishin com a espada e a devolve ao Kojiro, dizendo que sabe o quanto ela significa para ele. E se sentindo orgulhoso da sua linhagem de Bushi, ele recupera sua força para lutar. E com entusiasmo, ele diz ao Musashi que eles devem se tornar o grupo de Bushis mais fortes de todos os tempos. De repente, 2 adoradores de Kishin anunciam em uma torre que um grupo de Bushis está vindo na direção deles. Os Bushis estão vindo literalmente em um prédio gigante em movimento, avançando em direção ao Kishin, destruindo tudo em seu caminho, inclusive a barreira do Kishin. Vários guerreiros Bushi saem do prédio gigante e fazem um buraco ainda maior na barreira vermelha do Kishin. Eles entram em uma formação poderosa contra o Kishin, usando suas espadas para voar e usar golpes poderosos. E enquanto os garotos assistem os Bushis e os admiram, o capitão desse grupo de Bushis se aproxima dele. Ele diz que eles são o grupo de Bushis Takeda, e ao vê-los, ele pede aos garotos para correrem, pois essa criatura é perigosa. No entanto, eles argumentam que também são Bushis e relatam que sozinhos eles abriram um buraco na barriga da criatura. Porém, o homem não se importa com essa afirmação e ri deles, pois abrir a barriga do Kishin não é nada tão grandioso. Dito isso, Kishin se cura e cria uma tempestade de fogo ao seu redor. O Kojiro percebe o quanto esse demônio está acima das suas possibilidades e pede para o Musashi recuar. Mas o Musashi se mantém firme, incapaz de abandonar o que deveria ser a sua primeira conquista, como 2 jovens Bushis que prometeram se tornar os mais fortes de todos os tempos. Ele passa pelas chamas, mata um dos demônios felinos no caminho e enfrenta o Kishin. No entanto, não importa o quanto ele tente, o Kishin simplesmente se recupera instantaneamente. Nesse momento, um chicote verde brilhante o envolve e o puxa para o acampamento dos Bushi. Ele tenta desafiá-los, mas o Capitão Takedo traz a realidade, mostrando como um bando inteiro está se esforçando para matar um único Kishin. Tudo isso porque ataques superficiais são inúteis contra a criatura, e se o Musashi lutar sozinho, ele estará apenas desistindo de sua vida e nunca derrotará a criatura. Mesmo assim, o estúpido do Musashi não fica parado e sai das suas amarras para atacar por conta própria. Enquanto isso, o Kojiro permanece congelado, incapaz de fazer qualquer coisa, enquanto ouve os Bushi falando sobre o ataque que eles estão preparando para atingir o chifre central do Kishin. Ele sabe que não pode ficar sentado chupando o dedo, enquanto seu amigo arrisca sua vida. Então, ele decide passar a informação para o seu amigo que o núcleo do Kishin é o chifre. Enquanto isso, Musashi estava correndo direto para a zona de ataque com um plano de atingir o Kishin repetidamente em um ponto certo para derrotá-lo. Inicialmente, ele falha e cai. No entanto, ele persiste, e ao falhar, ele se lembra das
das palavras do Capitão Takeda e começa a nutrir um sentimento de pavor dentro de si. No entanto, a voz do Kojiro ecoa do chão, dizendo ao Musashi para atacar o grande chifre, pois esse é o ponto fraco da criatura. Musashi o ataca com tudo que tem, mas a sua katana se quebra como um galho quando faz contato com a criatura. Nesse momento, o Capitão Takeda o empurra para o lado e diz a ele para se afastar pela 100ª vez. Ele corta o chifre com um golpe de sua espada brilhante, derrotando Kishin, enquanto os membros do seu grande grupo o aplaudem. O Kishin se desintegra e todos os Bushes o cercam e levantam suas espadas, enquanto um brilho branco e brilhante os envolve. E o Takeda explica que eles estão absorvendo a energia do Kishin eliminado. Depois disso, os mineiros, esgotados e sem esperança, agradecem ao grupo do Takeda por tê-los salvado do terrível Oni. Em resposta, o Capitão Takeda se dirige à multidão, prometendo matar todos os Kishin e tornar o mundo seguro para a humanidade novamente. Dos adoradores dos Onis capturados grita furiosamente que a resistência dos Bush é inútil, já que eles estão lutando há mais de 150 anos, e a única coisa que eles têm feito é prejudicar os civis que são pegos no conflito violento. Em resposta, o capitão diz que ouviu essas afirmações várias vezes enquanto crescia, mas ele escolheu lutar pela liberdade ao invés de viver uma falsa estabilidade que força as pessoas a viverem suas vidas em função dos desejos dos Onis. Esse é o sonho dos Bush que foi passado de geração em geração, tornando-os cada vez mais fortes. Ele proclama que esta será a geração que emergirá vitoriosa sobre os Oni. Enquanto todos comemoram, o Musashi ainda está cheio de frustração e amargura por ter o seu primeiro prêmio roubado. O capitão se aproxima dele, do Kojiro, e pede desculpas por ter roubado a presa deles, o que o Kojiro aceita imediatamente. Depois de ver todos felizes, o Musashi decide manter o controle sobre os seus sentimentos e vai embora sem dizer nada. O capitão e o seu bando o seguem, zombando dele por ser um perdedor. Isso faz com que ele se descontrole e deixe todas as suas frustrações transparecerem para todos ouvirem. Então o Capitão Takeda reconhece o seu potencial e lhe dá um grande cristal como prêmio de consolação por ter roubado sua atenção. Mais tarde, o Kojiro e o Musashi inspecionam o cristal de perto para descobrir a funcionalidade dele. O Kojiro se lembra de ter visto vagamente o mesmo cristal em algum lugar e pega o pergaminho do seu pai para ver um dos homens da ilustração segurando algo muito parecido com o cristal. Além disso, o Musashi percebe que o padrão dentro do caleidoscópio é muito parecido com a grande coisa vermelha no centro do pergaminho, que o Kojiro aponta como sendo um Oni. Isso faz com que o Musashi perceba que o Capitão Takeda lhes deu isso como uma ferramenta para encontrar Onis. Eles leem o conteúdo do pergaminho e descobrem que existem mais de cerca de 100 Kishins em Hinomoto, cujos nomes estão listados no pergaminho, incluindo a coisa vermelha que eles derrotaram. Além disso, o pergaminho profetiza que quando os Bushes derrotarem todos os Kishin, a terra de Hinomoto será unificada, e o responsável por essa grande vitória será chamado de o Grande Unificador, e se tornará o novo rei de Hinomoto. Animado após a leitura, Musashi vai até o grupo do Takeda para dizer ao Capitão Takeda que ele será o único a unir a terra, ao que o capitão diz que ele não conseguirá fazer isso sozinho. Porém, o Musashi ressalta que eles também não foram capazes de fazer isso, e eles tiveram 150 anos para tentar. Então, se ninguém conseguir, o Musashi será o único a ter sucesso. O Takeda gosta da confiança do garoto e lhe deseja boa sorte. No dia seguinte, ele e o Kojiro decidem sair de sua cidade para procurar o seu próximo Kishin, e ao ver o pico de Tatsuyama parecer tão pequeno à distância, o Musashi pensa em como ele provavelmente teria passado toda a sua vida minerando para aquele maldito se o Kojiro e o seu pai nunca tivessem lhe ensinado a arte da espada. Durante a viagem, devido à péssima organização dos dois, eles acabam levando pouquíssimos suprimentos e apenas uma esteira de palha como cama. A novidade de se aventurar e se esforçar com o seu melhor amigo passa em uma semana, e eles começam a brigar por conta das menores coisas. O Musashi culpa o Kojiro por levar tão poucas coisas, mas em resposta o Kojiro chama o Musashi de mimado e mostra o poder que ele adquiriu depois de ter que viver sozinho após a morte do seu pai, pescando vários peixes. O Musashi se afasta murmurando para si mesmo que logo provará que ele é muito bom pescando também. E depois que ele sai, o Kojiro se arrepende de ter brigado por uma coisa tão insignificante e admite para si mesmo que o Musashi é mais habilidoso do que ele em uma luta. De repente, ele sente a presença de alguém atrás dele e se vira somente para ver a figura sombria de uma garota atrás dele. Enquanto isso, Musashi perde muito tempo sem sucesso na pesca e também se sente mal por brigar por comida. Ele vai até o local de pesca do Kojiro para fazer as pazes, mas ele percebe que o seu amigo não está mais ali. Ele o encontra um pouco distante, deitado no chão. Musashi entra imediatamente em pânico e verifica o seu amigo e logo vê um ferimento de espada em seu rosto. Uma garota de cabelo verde aparece atrás do Musashi e o prende no chão, exigindo que ele lhe dê todos os seus objetos de valor, inclusive a moto deles. Por algum motivo, os personagens desse anime chamam de Cavalo de Ferro e luta facilmente contra a garota. E quando ela fica em desvantagem, ela saca um par de armas de aparência assustadora, mas uma buzina soa ao longe, a fazendo parar. Ela entra em pânico porque já passou do meio-dia e ela não pode deixar o seu senhor furioso. Então ela saqueia rapidamente o cavalo de ferro deles e volta para sua aldeia. Perplexos, os dois garotos a seguem para recuperar o seu único meio de transporte viável. Ela chega
chega à fortaleza do grupo Kosameda, onde se desculpa freneticamente com o seu senhor, o capitão Hideo Kosameda, por estar atrasada, mas o informa que conseguiu roubar um cavalo de ferro de um bushi, assim como ele havia solicitado. Ao ouvir isso, Kosameda lhe dá um sorriso caloroso e a abraça, dizendo que ela está fazendo a sua parte como bushi para o bem dessa terra. Pouco tempo depois, o Musashi e o Kojiro chegam à entrada dessa fortaleza e percebem que farão contato com mais um grupo de bushis. Eles vagam pelos corredores intermináveis procurando o veículo deles, até que a garota chamada Tsugumi aparece e se oferece para mostrar a eles o lugar onde ela deixou o veículo deles, alegando que só queria pegá-lo emprestado. Ela diz 3 vezes para eles a seguirem, o que parece muito suspeito logo de cara. Enquanto a seguem, eles dão uma olhada melhor dentro da fortaleza e ficam surpresos ao ver uma cidade animada, lotada lá dentro. A Tsugumi explica que os Kishin aparecem por toda Hinomoto e os grupos de bushis precisam sempre estar bem equipados para combatê-los. Por isso, as fortalezas dos bushis podem viajar e também contém uma grande comunidade de fazendeiros, ferreiros e médicos. Eles também reúnem recursos necessários para a sobrevivência. As famílias que vivem nessas fortalezas têm feito isso há centenas de anos. Portanto, os grupos de bushis são como grandes famílias que lutam juntos. E enquanto os mostrava o interior da casa deles, eles se deparam com 2 crianças que querem lutar com a Tsugumi, mas ela está cansada demais, então Kojiro toma o seu lugar. E enquanto ele brinca com as crianças, o Musashi fala sobre como a vida de um bushi parece mais agradável do que ele pensava, e como ele não esperava em ver tantas famílias felizes. Mas o rosto triste da Tsugumi conta uma história diferente. Ela conta que, embora todos no grupo sejam como uma grande família, ela não tem nenhum parente de sangue aqui. Ela tinha uma irmã mais velha, a quem ela admirava, mas um dia sua irmã foi morta, a deixando sozinha. E o Musashi diz à garota que ela é igual a ele, revelando que ele também está sozinho nesse mundo. Mais tarde, o capitão Kosameda prepara um grande banquete só para cumprimentar os dois, e diz que espera fazer uma aliança com eles. Ele diz que deu uma olhada no veículo deles, e ao ver como ele é sofisticado, ele percebeu que eles devem ser bushis de elite que já mataram muitos Kishins. Os dois riem timidamente, sem saber o que dizer, enquanto o capitão propõe que eles lutem ao lado do seu grupo, para que juntos eles se livrem dos Onis e dos Kishin. Dessa forma, eles podem minimizar as baixas e dividir todo o loot do Kishin, que nesse anime é chamado de Kitetsu. Musashi pergunta o que diabos é Kitetsu, e o Kojiro também parece estar confuso, e depois de descobrir que eles não sabem nem mesmo o que é Kitetsu, ele os considera inúteis e ordena que a Tsugumi os amarre. Ela saca suas lâminas gêmeas, das quais ela solta chicotes verdes brilhantes para capturá-los, e olha para eles com uma expressão assustadora enquanto pede desculpas. O capitão diz aos seus homens para trancá-los em uma cela e examinar os seus pertences, pois eles podem ter escondido o Kitetsu deles em algum outro lugar. A Tsugumi é obrigada a se desculpar, porque ela falhou em sua missão de trazer um bushi poderoso para ele usar. Ele a chama de filha inútil e estúpida, e o grupo deles está à beira da ruína, porque eles estão ficando sem lutadores depois de muitas lutas sucessivas contra os Onis, e ele pretende defender a todo custo a terra que foi deixada para trás pelo Lord Takigawa a todo custo. Está até mesmo considerando ordenar uma mobilização total na próxima vez em que houver um ataque de Oni. A Tsugumi tenta protestar, porque a maioria dos civis adultos da cidade são mulheres e idosos, mas ele a obriga a se calar. Assustada, ela retorna ao seu estado submisso e pergunta ao seu senhor o que ela deve fazer. Ele instantaneamente muda o seu comportamento hostil para o de um pai amável e lhe diz que sempre estará ao seu lado, porque ela é uma inútil sem ele. Então ela só precisa fazer o que ele mandar. Mais tarde, a Tsugumi se aproxima dos garotos presos e pergunta se eles estão escondendo algum Kitetsu na traseira deles ou algo do tipo. E ao perceber que eles realmente não sabem o que isso significa, ela explica que o Kitetsu é um metal que sai dos Kishin quando eles são derrotados, e ele pode ser usado em pó ou na forma de um cristal. E os bushis usam o poder do Kitetsu para ganhar poder e lutar contra os Kishin. Ela revela que as pessoas dessa fortaleza precisam urgentemente de uma grande quantidade de Kitetsu, porque uma manada de Onis estão se aproximando rapidamente do castelo. O Musashi percebe que as mãos da garota estão trêmulas e incentiva a compartilhar tudo que ela está pensando. Ela percebe que está guardando todos os seus sentimentos dentro de si, como o fato dela se opor à decisão da mobilização total e odiar a ideia de todos terem que morrer. Ela começa a chorar e grita com Musashi para que ele pare de tentar entrar em sua cabeça. No fim, ela acaba fugindo deles. Mais tarde, naquela noite, os dois escapam graças às habilidades incríveis de mira do Kojiro, que lhe permitiu obter a chave para destrancar a cela. Eles rapidamente encontram o veículo deles, e ao ouvirem um som profundo e estrondoso à distância, eles percebem que algo muito ruim está se aproximando rapidamente do castelo. Ao mesmo tempo, dentro do castelo, o Lord Kosameda também percebe um ataque gigantesco de Onis, e ordena que a Tsugumi inicie a mobilização total. Ela decide não manter o seu silêncio por mais tempo, e declara abertamente que é contra essa decisão. Furioso, Kosameda está prestes a dar um soco na cara dela, mas ele contém a sua fúria e escolhe outra técnica de manipulação. Ele começa a chorar para expressar o seu desapontamento com o fato de que a órfã que ele tratou como sua própria filha durante todos esses anos se voltou contra ele, e já que agora ela é uma inútil, ele ameaça jogá-la para fora
fora do castelo, enquanto a deixa pendurada na borda do corrimão. Ele diz que ela não será mais um membro do grupo e que ela terá que viver o resto da sua vida sozinha na natureza selvagem. E aterrorizada ao pensar em ficar sozinha, ela concorda em fazer tudo o que ele diz, desde que ele não a abandone. Depois disso, ela pensa nas muitas vezes em que o Kosameda tratou a sua irmã mais velha da mesma forma e finalmente entende o quanto isso deve ter afetado a confiança e o bem-estar dela. Ela diz à sua irmã que decidiu desafiar o Senhor para proteger os habitantes da cidade, e enquanto ela buscava forças para fazer isso, o Musashi e o Kojiro quebram a parede e a pintura montados em seu veículo. Eles conversam com ela e a motivam a mostrar seus verdadeiros sentimentos, e em resposta, ela se oferece para mostrar a eles suas armas, se eles a ajudarem com algo em troca. Depois de lhe dar suas armas, eles pensam em um plano para colocar as pessoas da cidade em segurança. Enquanto isso, o Lord Kosameda se dirige aos civis para informá-los sobre o enorme enxame de Onis que está se aproximando deles. Ele os convoca para a batalha, dizendo que uma mobilização total será realizada. No entanto, essas pessoas que nunca lutaram em suas vidas ficam preocupadas em sobreviver e tentam fugir, mas o seu caminho é bloqueado por soldados armados. Nesse momento, a Tsugumi chama a atenção de todos, jogando algumas bombas de fumaça. Ela afirma que o dever de um mestre é defender o povo, e que enviar tantos não combatentes para o campo de batalha não é sensato de qualquer forma, porque isso só os levará a mais baixas de magnitude irrecuperável. Ao invés disso, eles deveriam se proteger até que esse enxame de Onis passe, e em seguida eles deveriam procurar a ajuda de outros bushes. E mesmo que ela estivesse falando isso, ela na verdade só estava fazendo tudo isso para desviar a atenção desse homem e ganhar mais tempo para que os outros escapem. Enquanto a Tsugumi faz o discurso, o Musashi e o Kojiro usam a fumaça como cobertura para nocautear rapidamente os guardas. Depois disso, ninguém pode mais impedir a fuga dos habitantes da cidade, mas para sua surpresa, mesmo sem os guardas, os habitantes não tentam fugir. A Tsugumi percebe que todos eles ainda estão com medo do Senhor, assim como ela sempre esteve o tempo todo. Ela agora acredita que a única maneira de acabar com o medo de todos é lutar contra o seu mestre e o derrotar. No entanto, ele a derruba no chão assim que a luta começa, porque afinal de contas foi ele quem a ensinou a lutar. Ele continua a chutá-lo enquanto ela está no chão e lhe dá um sermão sobre como os outros são fracos e indefesos sem ele. Ele a levanta para ordenar que ela faça o que ele diz. Ele dá um soco, mas ela desafiadoramente cospe sangue em seu rosto. Ela diz que não o ouvirá mais e ativa suas lâminas gêmeas para lutar com ele novamente. Por fim, ela o amarra com a sua corda verde, e depois disso os civis escapam por pouco da fortaleza, antes da chegada do enxame de Onis reunidos que estavam vindo em sua direção. E bom, todos escapam, exceto o Lord Kosameda e a Tsugumi, e ela sabe que mesmo que ela fuja agora, ela não conseguirá sobreviver. Então ela fica ali e se pergunta se a sua irmã pensará que ela fez a coisa certa quando ela a encontrar no céu. No entanto, mesmo sabendo que vai morrer, ela admite para si mesma que gostaria de viver mais um pouco. Nesse momento, ela ouve a voz do Musashi por perto e abre seus olhos para ver ele estendendo sua mão para ela. Ela agarra a mão dele e sobe na moto para fazer uma grande fuga. Depois disso, a cidade de Fortaleza acaba ficando em ruínas depois que o Oni passou, mas as pessoas agora parecem estar mais felizes do que durante o governo do Lord Kosameda, tudo graças à positividade da Tsugumi. No entanto, do nada, uma senhora idosa se aproxima do Musashi e do Kojiro para pedir que eles a expulsem da fortaleza, o que choca completamente os garotos. A velha explica que depois de ser traído por todo o seu povo, o Lord Kosameda entrou em um estado de loucura e está ainda mais obcecado pela Tsugumi do que nunca. E se ela acabar ficando com ele novamente, ela cairá em suas táticas de manipulação outra vez. No entanto, a ideia de deixar para trás a sua amada fortaleza e o seu povo leva a garota a chorar, mas no fim das contas ela decide deixar a cidade e pede para se juntar aos meninos como membro do grupo deles, e é claro que os dois concordam. No dia seguinte, eles partem com o seu novo membro, e a Tsugumi recebe uma despedida calorosa dos habitantes da cidade, que correm atrás deles em cima da moto, enquanto jogam dentes de leão, e desejam que ela retorne em breve para vê-los novamente. A parada do grupo é mais à frente, onde um Kishin azul deveria estar de acordo com o cristal do caleidoscópio, e depois de percorrerem uma certa distância, eles montam um acampamento para o dia seguinte. Enquanto todos dormiam, um Oni surgiu de uma toca e roubou a espada do Kojiro. O Musashi o segue com um bastão de metal e o alcança para golpear o seu chifre. No entanto, o bastão se parte ao meio. O Oni o leva a uma paisagem aberta repleta de espadas, e o Musashi não sabe o que pensar disso. Até que do nada, um homem encapuzado lhe diz que ele pode pegar emprestada uma das belas espadas que ele tem para derrotar o Oni. E ao descobrir que esse Oni come espadas, o Musashi entra em ação e pega uma das espadas. Ao levantá-la, ele é envolvido por uma energia pura, e o seu corpo é petrificado por espinhos. Ele sente uma sensação de queimação em seu braço, como se ele estivesse pegando fogo. Ele usa essa nova sensação para poder desintegrar o Oni, e ele fica fascinado com o poder absoluto da espada que ele usou. E o Shirou lhe diz que ele acabou de usar uma lâmina de Kitetsu. Após ele falar isso, o pó de ferro que foi liberado com o extermínio do Oni é absorvido pela lâmina, mas ela se quebra de repente. O Musashi pede desculpas ao Shirou, mas ele diz que ele não deve se preocupar, pois aquela espada era uma porcaria. No entanto, ele observa como o Musashi extraiu mais poder do que o esperado dele.
dela e se pergunta se ele é a pessoa que ele estava procurando. Nesse momento, uma mulher entra e o chama a atenção por estar fazendo suas travessuras com espadas novamente, o que faz com que o Shirou comece a refletir sobre as complexidades de cada bela espada. Ela pede desculpas em nome do seu mestre por sua estranheza, e os dois saem, deixando o Musashi sozinho. O Musashi tenta perguntar quem eles são, e em resposta eles dizem que são os cães de aluguel sem nome. O Kojiro e a Tsugumi chegam ao local para ajudar o Musashi, e ele responde ao chamado deles, e pretendia apresentá-lo às duas pessoas misteriosas que ele conheceu, mas as duas pessoas desapareceram junto com todas as espadas. Ele conta tudo o que aconteceu para eles, mas em resposta ele é chamado de maluco, e o Kojiro pergunta se ele cheirou alguma planta desconhecida. No entanto, o Musashi tem certeza de que tudo foi real, e diz que mal pode esperar para usar uma lâmina feita com Kitetsu novamente, mesmo que ele não saiba como conseguir uma, e acredite que elas sejam muito caras. Ao ouvir isso, a Tsugumi mostra a ele suas lâminas gêmeas, e diz que elas são feitas do material que dropa dos Onis derrotados, sendo esse o único material que permite com que um Bushi corte o chifre de um Oni. Fascinados, o Musashi e o Kojiro começam a acreditar que o material dessas armas é algo muito especial, e ficam muito animados para ir em busca de algumas. Então a Tsugumi diz aos dois que é muito fácil comprar uma. Ela explica que sempre que um Kishin aparece, um monte de grupo de Bushis também o seguem. Naturalmente, os comerciantes tiram proveito disso, e vão a esses lugares também para vender uma variedade de produtos, incluindo armas Kitetsu. Ela os leva a um desses mercados para que eles possam comprar suas primeiras lâminas de Kitetsu, antes que eles possam iniciar suas missões de caça aos Onis. Lá o Musashi fica maravilhado com a visão de um mercado tão movimentado e cheio de Bushis. No lugar, todas as mercadorias são vendidas pelo maior lance em nilões, e os negócios são feitos com Kitetsu, e como as lâminas de Kitetsu são as maiores atrações, elas são guardadas para serem leiloadas por último. Nesse meio tempo, eles vão a uma loja de ramen para encher o estômago, e enquanto comem, eles são abordados por um homem mais velho e bêbado que lhes pergunta de que grupo eles fazem parte, o que os faz perceber que eles ainda não decidiram o nome do seu grupo, e isso diverte muito o cara. A Tsugumi o ignora e explica que a escolha de quem será o capitão entre eles é muito importante, porque isso facilita muito a compreensão de quais ordens os membros do grupo devem ouvir. Ela também diz que o grupo convencionalmente é batizado com o nome da família do capitão. Então, sem hesitar, o Musashi sugere que o Kojiro seja o capitão, explicando que ele não tem nome de família e que desde que eles compartilhem o mesmo sonho, não importa o nome que o grupo deles terá. Isso resolve a questão de forma muito rápida e de forma mais limpa do que qualquer um poderia esperar. Assim, o grupo deles adquire o nome de Kanemaki. Um tempo depois, o sonhado momento do leilão das lâminas de Kitetsu chega, e uma multidão animada se reúne em um estande, e em primeiro lugar existem 25 espadas em leilão do grupo Ryuzuji, e o Musashi se pergunta em qual delas ele deve ficar de olho. A chefe do grupo Ryuzuji, a Osafune Michiro, responde que ele não precisa pensar muito, e que ele deve comprar a espada que ele se apaixonar à primeira vista, pois um Bushi e sua arma são fortemente atraídos um pelo outro. E depois de descobrir que ele nunca comprou uma lâmina de Kitetsu, ela proclama que esse é um grande dia para ele, porque escolher uma lâmina é um rito de passagem para os Bushis. Após a batida de um tambor, os Bushis interessados são obrigados a ficar em frente à lâmina que desejam, e o Musashi escolhe uma espada preta e vermelha, provavelmente porque combina com a sua roupa. O Kojiro não é tão decidido e olha em volta por um tempo até escolher uma katana solitária, porque ele percebeu que ninguém está prestando atenção nela e se identifica com ela. A carência do Kojiro estava forte nesse dia. Depois disso, a Osafune diz a eles que ambos têm um bom olho para espadas, e que agora eles devem seguir em frente e segurar suas espadas. O Musashi vai primeiro e é inundado por uma sensação estranha. Então, a Osafune e a Tsugumi explicam que ele está passando pelo julgamento da espada, que decide se ele é digno o suficiente para manejar uma lâmina, e somente depois que uma pessoa passa por esse teste, ela pode manejar uma lâmina. O Kojiro agarra o punho de sua katana imediatamente e sente algo forte percorrendo suas veias. Basicamente, ele passa por uma experiência quase de morte, enquanto sua vida passa diante de seus olhos. Mas quando tudo termina, a espada se ilumina com uma luz azul, e asas de pedra brilhante saem do seu corpo, e isso o torna oficialmente o proprietário dessa arma de Kitetsu. Ele vê os outros Bushis brilhando com cores diferentes, e a Osafune explica que todos os Bushis têm almas coloridas, e os minerais das lâminas brilham de acordo com a sua cor. Dependendo da cor, que são 5, as pessoas terão poderes diferentes. A azul do Kojiro é bastante comum, e de acordo com a Osafune, cada grupo deve ter pelo menos uma pessoa que contenha uma aura vermelha. Enquanto isso, Musashi ainda está flutuando no ar em meio ao julgamento. Em sua consciência, ele está de volta em sua terra natal, e parece estar fortemente envolta em uma atmosfera sinistra. O barulho de adoradores dos Kishin furiosos soa em seus ouvidos, e os seus olhos se concentram para perceber que ele está de volta ao passado. No exato momento em que ele viu o pai do Kojiro, o Jinzai, em seus últimos momentos antes de ser executado. O Jinzai olha para o jovem Musashi e lhe diz algo que ele não consegue ouvir. Ele tenta desesperadamente entender suas palavras, mas é tirado
apagado da memória e encontra uma mulher desconhecida e estranha de pé em frente a ele. Ela também lhe diz algo que ele não consegue ouvir e o abraça. Ele baixa a guarda, porque ela parece quente e reconfortante, mas de repente ela se transforma em uma forma muscular gigante e puxa seus braços. Assim, ele finalmente retorna ao mundo real, onde ele está sendo envolto por uma aura escura e sinistra, e vários espinhos pretos surgem por todo seu corpo. A Uzafune reconhece essa aura trevosa dele das lendas, e se preocupa com o fato dele ser aquele tipo de pessoa que é incompatível com armas de Kitetsu. O Musashi tenta com outras espadas, mas é cercado pela mesma aura escura e falha em todos os testes. E quando ele está prestes a experimentar a sua 7ª espada, a Uzafune finalmente lhe dá a má notícia. Ela explica que as pessoas com almas escuras são abandonadas e rejeitadas por todas as lâminas de Kitetsu, e não há nada que ele possa fazer para mudar isso. Ele não tem outra escolha a não ser desistir de ser um Bushi. E é claro que essa é uma notícia terrível para ele, pois ele sonhava em ser um Bushi. O Kojiro e a Tsugumi tentam confortá-lo, quando de repente um enorme Oni parecido com um touro aterrissa entre eles. Os alarmes disparam para sinalizar a chegada de um Kishin no topo da montanha, que está enviando Onis menores para atacar a cidade. Pela primeira vez, o Musashi sente com um sentimento de pavor, pois ele sabe que não pode fazer nada para derrotá-los. E o Kojiro o salva no último momento, quando ele estava prestes a ser morto, usando sua nova lâmina de Kitetsu. Com seu novo senso de poder, ele salva uma mãe e o seu filho de outro Oni, e depois ambos o agradecem graciosamente. O Kojiro fica admirado ao receber a gratidão por salvar as pessoas com sua espada, algo que nunca aconteceu em Tatsuyama. E após o extermínio bem sucedido, o Musashi observa o Kojiro ser elogiado de longe e aceita o seu miserável destino. Sem dizer uma palavra, o Kojiro se afasta e começa a andar, e a Tsugumi o segue hesitante. E enquanto o Musashi estava sozinho, o homem da espada sem nome de antes aparece. Ele se apresenta novamente com Shirou e diz que ele viu todo o teste dele com a espada. Ele revela que também tem a mesma aura escura e que por ser assim o Musashi pertence ao grupo deles. Ele explica que o garoto pode ser muito poderoso, desde que ele aceite as pedras escuras que ele tem em seu corpo. Ele diz para o Musashi que ele fez isso e realiza uma demonstração de poder, usando sua espada para cortar um grande quadrado no chão. Após fazer isso, ele joga uma lâmina de Kitetsu para o Musashi. Ele diz para fazer a prova da espada para se tornar uma lâmina de Kitetsu forte. O Musashi não entende muito bem e diz que ele não quer se tornar uma espada e que na verdade ele quer lutar com seus amigos usando uma espada. No entanto, pelo visto, Shirou é um homem que adora transformar bushis em espadas, e ele sugere que ele também transforme os seus amigos em espadas para que eles possam derrotar os Oni juntos. O Musashi rejeita essa ideia, então o homem empurra ele e a lâmina de Kitetsu no buraco que ele abriu. Enquanto isso, Kojiro corre apressadamente para a montanha com a Tsugumi, e a garota lhe pergunta se foi bom ele deixar o Musashi para trás, sendo que ele estava tão abatido, e ele responde dizendo que não há nada que eles possam dizer para fazê-lo se sentir melhor. Então ele decidiu seguir em frente e esperar que o Musashi se recuperasse sozinho. A Tsugumi acha que a aura escura dele pode significar algo diferente, pois ela é muito rara e só existem registros dela em lendas. Ela acredita que talvez esse seja um sinal de que o Musashi vem de uma família lendária e que talvez ele tenha poderes incríveis. Então o Kojiro explica que os seus pais eram fazendeiros comuns, enquanto o próprio Kojiro era um garoto que vivia isolado com o pai, e sempre que saía em público era importunado pelos habitantes locais. O Kojiro explica que ele passou a maior parte da sua infância sozinho, até que o Musashi, que sempre foi um esquisitão, o encontrou e pediu para que ele o ensinasse a ser um espadachim, apesar disso ser um tabu para o resto da cidade. Os pais do Musashi eram pessoas boas, que não caíam nos preconceitos da sociedade e aceitavam abertamente o Kojiro e o seu pai. Infelizmente, com o passar do tempo, ambos ficaram doentes e morreram. E após descobrir a história triste do Musashi, a Tsugumi começa a se perguntar o porquê das espadas de Kitetsu o rejeitarem. De volta ao poço, a mulher de antes, a Nanou Inusaka, retorna e pergunta o que aconteceu com o Musashi. E depois de saber que ele foi jogado no poço, ela chega rapidamente à conclusão de que o Shirou mentiu para o garoto, para se aproximar dele e confirmar que a deusa obsidiana estava realmente dentro dele. E depois que ele confirmou isso, ele empurrou o garoto para dentro do poço. E após a confirmação do Shirou, ela se sente triste pelo Musashi, pois ela sabe que uma decisão terrível o aguarda. O Musashi, que estava caindo há algum tempo, finalmente interrompe a sua descida ao agarrar a lâmina de Kitetsu lançada atrás dele. Imediatamente após a segurar, pedras surgem do seu corpo, e ele tem que escolher entre cair no magma vermelho quente ou abrir a mão de sua consciência para se tornar uma pedra de obsidiana. O Musashi não se importa com a dor e usa as pedras que nascem do seu corpo para escalar a parede, mas uma voz feminina diz que não permitirá que ele faça isso. Mais pedras crescem do seu corpo, o forçando a cair no magma. Nesse momento, ele se encontra em um espaço desconhecido com a deusa obsidiana, que ele diz para ficar com ela para sempre. Ele se recusa porque quer lutar com seus amigos. Então ela volta à sua forma demoníaca e diz que ele não conhece os seus inimigos. Ela o força a ter um flashback de quando seus pais morreram, junto com muitas outras pessoas em uma epidemia. Os habitantes locais culpam seus pais pela tragédia devido à falta de fé nos Oni e por mostrarem
compaixão com os Bushes. Após a morte dos seus pais, ninguém estava pronto para acolhê-lo, e somente uma família concordou em criá-lo, com a condição de que ele não fizesse nada que chamasse a atenção das pessoas, pois eles não queriam ser reconhecidos como os ajudantes de um filho de pecadores. Ele fez o que lhe foi dito, até que um dia, um dos homens da família esqueceu de levar o seu almoço para o trabalho. Ele então saiu de casa para lhe dar um almoço em público. No entanto, isso só fez com que a família ficasse extremamente envergonhada por tê-lo acolhido, e então eles deixaram de reconhecer sua existência. Na época, ele estava tão desesperado por afeto e por ser útil às pessoas que, quando uma pessoa lhe disse para jogar uma pedra no pai do Kojiro na rua para provar que ele não era como seus pais, ele a atirou e disse que todos os Bushes restantes deveriam morrer. A Deus ele diz que ele sempre quis se sentir útil, e é por isso que ele faz o que faz, e que ele só quer ser um Bush como uma forma de ser útil e ser apreciado pelo seu amigo. É exatamente por isso que é impossível que uma pessoa como ele consiga manejar uma lâmina de Kitetsu. E quando ela diz para ele que eles têm a mesma alma, várias pedras pretas começam a crescer em seu corpo, e ela diz que se ele for capturado, ela também será capturada. Por isso ela não pode permitir que ele lute sem ter habilidades. Então a solução que ela encontrou é que eles fiquem aqui juntos, nesse espaço fechado para sempre, tendo seu corpo completamente envolto em uma rocha. Enquanto isso, Kojiro e a Tsugumi chegam ao Kishin, que está no topo da montanha. Eles ficam perplexos ao ver que o Kishin não tem a cabeça, e se perguntam se a criatura está morta, mas a Tsugumi ressalta que a criatura deveria ter se transformado em Kitetsu se estivesse morta mesmo. O Kojiro sabe que o Musashi voltará para ajudá-lo em algum momento, então ele decide procurar o ponto fraco da criatura até que o seu amigo chegue. No entanto, nenhum dos Bushes é capaz de encontrar o seu chifre, então eles supõem que a criatura pode ter perdido sua cabeça. Nesse exato momento, o Shirou aparece em cima do Kishin e anuncia que o palpite deles está certo, pois ele cortou e escondeu a cabeça da criatura. Ele é cercado por homens de um grupo de Bushes, mas ele os mata apenas levantando sua espada, e diz casualmente que veio para pegar todas as lâminas de Kitetsu deles. E traduzindo as verdadeiras intenções desse maluco, ele pretende transformar todos em lâminas de Kitetsu. Todos avançam para tentar derrubá-lo, mas com um simples movimento, ele causa um caos completo no campo de batalha. Ele ouve o nome do Kojiro e vai atrás dele, dizendo que a morte de um Bush é gloriosa, porque a alma deles continua dentro de sua lâmina, e revela que o Musashi já se tornou uma lâmina de Kitetsu. E por falar no Musashi, ele está com a deusa Obsidiana, que está satisfeita com o fato do Musashi ter se transformado completamente em uma pedra escura, porque isso significa que ela não precisa mais se preocupar com a segurança deles. No entanto, ela vê uma luz verde à distância e se sente desanimada por saber que nem mesmo esconder o seu corpo sob o magma foi o suficiente. O Musashi é pescado do poço de magma pela Nanou, que esperava que ele já tivesse se transformado completamente em uma pedra escura. O Musashi agradece a ela e sai correndo para ajudar os seus amigos no topo da montanha, e ele sabe que a deusa Obsidiana estava errada sobre o motivo dele querer ser um Bush. A continuação do flashback mostra que ele foi à casa do Kojiro mais tarde naquele dia, para se desculpar com o pai dele por ter dito algo tão cruel. O homem entendeu a situação difícil em que ele se encontrava, e já havia o perdoado, e o homem também lhe contou como ele havia salvado o seu filho, ao demonstrar compaixão por eles, quando ninguém mais fazia isso. Portanto, não importa o que aconteça, ele sempre desejará que o Musashi tenha uma vida longa e feliz. Depois disso, ele acolheu o Musashi e o criou como se fosse seu filho, e ele aprendeu com a sua nova figura paterna que ser um Bush significa jurar lealdade a tudo que você preza e nunca voltar atrás. O Kojiro percebe que o Shirou está atrás dele especificamente, então ele decide bater de frente com ele, mas é facilmente derrotado e quase morre. Só que nesse exato momento, o Shirou percebe a chegada do Musashi e imediatamente para o seu ataque. O Kojiro e a Tsugumi ficam felizes em vê-lo novamente e perguntam se ele pode empunhar uma lâmina de Kitetsu agora, já que ele está segurando uma. O Musashi responde que a sua arma não brilha como a dos outros Bushes, mas pelo menos agora a pedra escura parou de sair do seu corpo, então isso deve significar algo positivo. A Nanao chega ao local logo em seguida e pede desculpas ao seu mestre Shirou por ter tirado o Musashi do buraco. Ela diz que agiu cedo demais, então ele não se transformou completamente em uma pedra. No entanto, ela promete matá-lo como compensação. Ela pega uma parte de sua lâmina para fazer 7 lâminas que o atacam como rodas assassinas. O Musashi tenta se esquivar de todas elas e atacá-la diretamente, mas é repelido por um campo de força. Ele percebe que eles provavelmente terão que derrotar todas as 7 lâminas antes de chegarem até ela, e então o Kojiro elabora um plano. Em um clima inesperado, o Musashi e a Tsugumi correm em direções diferentes, enquanto o Kojiro fica na frente da Nanao, e como seu verdadeiro alvo é o Musashi, ela envia todas as suas 7 lâminas em direção a ele, mas elas são presas pelo chicote da Tsugumi conforme o planejado. Enquanto suas lâminas estão presas, o Musashi corta uma delas. Ele considera isso apenas um arranhão, pois ainda tem 6 lâminas, mas o Shirou entra na arena. A sua companheira tenta dizer a ele que eles não precisam lutar juntos, porque ela ainda pode lidar com eles, mas o Shirou lhe diz que eles não vão lutar juntos, porque ele não aprecia a ajuda de gente fraca como ela. Dito isso, ele com apenas um golpe de sua espada vira completamente a montanha de cabeça para baixo, fazendo com que a maioria dos Bushes caiam para a morte, enquanto Musashi,
Kojiro e a Tsugumi mal conseguem se segurar com suas espadas. O Shirou faz com que alguns blocos da montanha caiam, fazendo com que alguns bushes que ainda estavam vivos caíssem. Ele chama todos de insetos fracos, que se aglomeram e tentam derrotar os Kishin. O Shirou então revela a todos que a maneira correta de derrotar um Oni é se tornar o bush mais forte, com a lâmina de Kitetsu mais forte. Ele bate no chão com a sua espada, enviando uma grande onda de choque ao chão, fazendo com que todos caiam. O Musashi acha que está tudo acabado, mas a deusa obsidiana aparece e usa tudo o que lhe resta de força para parar o tempo e salvá-lo, pois se ele morresse, ela não teria mais chance e seria capturada pelo inimigo. Ela diz que irá o resgatar. No entanto, ele rejeita sua tentativa de resgate, porque ele sabe que não pode viver sem outras pessoas ao seu redor. E a deusa aprecia a capacidade dele de lutar pelo bem de outras pessoas e reconhecer que sozinho ele é um merda. Ela diz que essa é uma característica valiosa e essencial para que os humanos saiam vitoriosos sobre os Kishins. Então ela confia o seu poder para o Musashi e faz o tempo voltar a andar. Nesse momento, grandes pedras escuras aparecem na montanha, o que atrai a energia de todas as lâminas de Kitetsu como um imã. O Shirou também perde a sua espada, que é capturada pelo Musashi, que agora tem longos cabelos pretos, depois de ter se fundido com a deusa. Ao capturar sua espada, ele desfaz a técnica de virar a montanha, e muitos bushes são salvos no processo. Em seguida, a deusa empunha uma lâmina de Kitetsu, usando o corpo do Musashi como recipiente. A Nanao tenta atacar, mas ela desvia toda a energia de suas lâminas, explicando que o poder da pedra escura é controlar a energia das lâminas, repelindo-as ou atraindo-as, como um poderoso imã. No entanto, as pessoas com essa habilidade não conseguem usar lâminas de Kitetsu, porque elas se confundem com o vórtice de magnetismo. O Kojiro percebe que se o Musashi dominasse essa habilidade, ele se tornaria invencível, mas a deusa ressalta que isso é apenas temporário, pois a sua existência é frágil nessa forma, e ela está perdendo sua energia muito rapidamente. Ela sabe que precisará voltar a dormir em breve. É exatamente por isso que ela vai precisar da ajuda de todos para derrotar o Shirou e a Nanao. Ao ouvir isso, o Kojiro promete nunca deixar o Musashi morrer, e no tempo muito limitado que lhe resta, ela usa a energia de todas as lâminas nas proximidades para infligir um ataque no Shirou e na Nanao, sendo esse um ataque que demonstra a todos o poder da força unificada. E dentro de sua consciência compartilhada, a deusa diz ao Musashi que estará lutando pela última vez no mundo mortal antes de adormecer, e que é uma pena que o pai do Kojiro tenha morrido antes de terminar o que eles começaram. Depois de dizer isso, ela libera um ataque poderoso para afastar o Shirou e a Nanao, e isso dá muito certo, mas eles não morrem. O Musashi volta ao seu estado normal, e o Kojiro e a Tsugumi correm para abraçá-lo. A Uzafune e os seus companheiros de grupo o agradecem por ele ter salvo suas vidas, e se oferecem para lhe dar uma lâmina de Kitetsu melhor para substituir a dele que quebrou, por ter absorvido muita energia. Os outros bushes notam um grande buraco, onde o Kishin decapitado deveria estar, e se perguntam para onde ele foi. Em um outro lugar, o Shirou e a Nanao conseguiram escapar com o Kishin capturado graças à sua técnica de abrir portais, e apesar de ter perdido, o Shirou está feliz por finalmente ter encontrado a deusa obsidiana, e tem certeza de que a capturará na próxima vez. No dia seguinte, o Musashi tenta novamente a prova de espada, diante de um público com a mesma lâmina com a qual ele falhou da última vez. No entanto, Kojiro e a Tsugumi acreditam que a pedra escura não irá aparecer mais, porque a própria deusa disse que ela iria dormir. Ele respira fundo e pega a espada, e instantaneamente um brilho vermelho intenso o envolve, e assim ele passa gloriosamente no teste. Todos o parabenizam por ter um brilho vermelho, pois essa é a cor perfeita para quem gosta de realizar ataques. Após o teste, ele chama o Kojiro para um cantinho e pergunta se o pai dele já mencionou algo sobre a deusa obsidiana, porque ela falou sobre o pai dele como se o conhecesse, e o Kojiro lhe diz que não tem a menor ideia, pois o seu pai só deixou aquele pergaminho, a katana e a moto. Isso faz o Musashi se perguntar onde o velhote conseguiu uma moto poderosa como a que ele tinha, já que até agora eles não viram nenhuma outra moto poderosa como aquela. Isso os leva a pensar mais sobre quem aquele velho bush que os criou era, e depois de toda a confusão, o acampamento bush se desfez, mas o Musashi e a Tsugumi não puderam ir embora, porque o Kojiro saiu para algum lugar por algum tempo. Ele retorna e explica que foi buscar alguns suprimentos e um mapa de Hinomoto. Ele também parece ter uma nova motivação para explorar o mundo bush sobre o qual seu pai havia falado por tanto tempo, e decide que agora o melhor é seguir para o leste. No meio de sua jornada rumo ao leste, Musashi salva a princesa Michiru, a filha do chefe da tribo Sawatari, de ser morta por um Oni. Ela está a caminho de se juntar à poderosa Aliança dos Bushes para uma batalha no porto que decidirá o destino da nação, e como um gesto de gratidão por tê-la salvado, ela lhes dá uma carona. Eles dão uma olhada no mapa e veem uma área preta na direção pretendida e se perguntam o que diabos essa coisa é. A Michiru então sugere que eles se juntem a ela e sigam para o sul, e a área preta que eles estão vendo, na verdade, é um grande Kishin trevoso, que todos acreditam ser o primeiro Oni que apareceu em Hinomoto. Ela explica que os humanos não tinham meios de derrotá-lo quando ele chegou. Então, na época, a humanidade se dividiu em dois grupos: os Bushes, que juraram derrotar o Ori, e os outros que decidiram adorá-los como deuses. E como alguns retardados mentais alimentavam os Kishins
com mais e mais minério, essa coisa cresceu tanto que acabou consumindo metade do continente. E o pai da Michiru lidera um dos mais fortes bandos de Bushes, e é um dos 5 grandes generais que dedicam sua vida para derrotar o grande Kishin. Depois disso, a princesa parte para continuar sua jornada. O Kojiro e o Musashi se perguntam se o velho que criou eles sabia alguma coisa sobre o grande Kishin negro, e verificam novamente o pergaminho. Yatsukumi diz que todo mundo que faz parte de um grupo de Bushes carrega esses pergaminhos, e até mesmo identifica o selo como sendo da aliança Uesugi, confirmando que o pai do Kojiro já foi um membro do grupo Uesugi. E depois de saber sobre todas essas informações, Kojiro deseja saber quem realmente era o pai dele, e sugere que eles vão até o porto Harima para tentar descobrir isso. O Musashi e Yatsugumi concordam com essa mudança nos planos, e seguem juntos para o oceano na esperança de viverem novas aventuras juntos, agora como o grupo Kanemaki. Eles finalmente chegam ao porto, e acham que a longa viagem valeu a pena, pois é a primeira vez que eles testemunham a beleza do oceano, que é de cair o queixo. Rapidamente eles notam um grupo Uesugi com suas enormes bandeiras e a gigantesca fortaleza móvel chamada Castelo Shiryu no horizonte. O trio vai direto para o castelo a fim de se encontrar com o Sr. Uesugi e perguntar sobre o pai do Kojiro. No entanto, eles são muito maltratados no portão pelo membro da primeira divisão, que diz que o seu senhor está muito ocupado se preparando para a batalha e não tem tempo para atender todos que querem o seu autógrafo. Ele pergunta a eles de que clã eles são, ao que o Musashi confirma corajosamente que eles são membros do grupo Kanemaki. De repente, o ar fica frio e pesado, como se eles não devessem estar aqui. E o Naoe ordena imediatamente que os guardas o prendam para fazer um interrogatório, pois eles não aceitam forasteiros ali. O Musashi começa a agitar seus braços para lutar. No entanto, seu rosto se choca com o chão em uma fração de segundo, quando ele é surpreendido por um delinquente de cabelo laranja, vermelho, sei lá que é isso, sou daltônico. Mentira, sou daltônico não, mas o contraste do meu monitor tá bizarro. Após derrotar facilmente o Musashi, o delinquente diz para o Naoe que esse garoto é um fraco e que ele não deveria nem mesmo se preocupar com ele. E antes que a situação se agrave ainda mais, um helicóptero com brasão do Uesugi aterrissa no porto. Todos, inclusive a Tsubumi, se curvam esperando que o senhor Uesugi apareça. O Musashi e o Kojiro esperam ansiosamente pelo homem, que pode ter todas as respostas para suas perguntas, mas ao invés disso é o Naotora quem aparece. O Musashi corre até ele e o cumprimenta, como se eles fossem velhos amigos, mas o Naotora nem mesmo o reconhece. O Musashi fica muito envergonhado ao perceber que o cara não se lembra dele, mas o Naotora rapidamente interrompe a encenação e começa a rir. Aliviado, Musashi o chama de grande idiota, e isso surpreende a todos que estão ajoelhados, inclusive a Tsugumi, que ele pergunta em pânico como ele está sendo tão casual com o capitão do grupo Takeda, que é um dos 5 grandes generais. O Naoe se lembra de punir os 3 e informa ao Naotora que o trio deve ser levado sob custódia, mas o Naotora entra em choque e afirma que eles são do seu grupo, e depois de salvar os 3 ele foi falar com o líder do clã Uesugi, e obviamente se recusou a levar o Musashi e o Kojiro juntos. Mais tarde, o vice-capitão do grupo Takeda, Ashunrai, e o membro sênior, o Aoshi, são encarregados de tomar conta do Musashi, do Kojiro e da Tsubumi. Todos pegam um barco para o castelo de Shiryu, e durante esse tempo, Musashi tenta tratar muito bem esses dois, na esperança de que eles ajudem o grupo deles a falar diretamente com o chefe do grupo Uesugi. No entanto, Ashunrai lhe diz sem rodeios que eles nunca terão permissão para conhecê-lo, já que os Bushi, especialmente o tradicional clã Uesugi, não tratam os forasteiros com gentileza, e eles não têm nada de benefício a oferecer para serem uma exceção a eles. Ao ver a cara de desânimo do Kojiro, o Musashi o consola dizendo que eles vão descobrir informações sobre o seu pai correndo por aí durante a próxima luta de Kishin, mas o Aoshi corta essa ideia pela raiz, explicando que o Kishin que eles enfrentarão na ilha Awaji se chama Yamada no Orochi e que ele está em um nível totalmente diferente do Kishin com o qual eles lutaram, portanto eles devem ficar longe. Isso se deve ao fato dele ser um dos 4 flagelos, o que significa que ele é basicamente um dos descendentes nascidos do grande Kishin, e derrotá-lo é mais do que um passo para derrotar o grande Kishin, pois tudo que as 4 grandes pragas comem apenas fazem com que o grande Kishin preto fique ainda maior. No entanto, é mais fácil falar do que fazer, pois ele ainda está invicto há 150 anos. Quando eles chegam ao castelo do Shiryu, o trio se afasta da Shunrai e do Aoshi para obter informações sobre o pai do Kojiro, e com a ajuda da corda mágica da Tsubumi, o Musashi consegue acesso à cidade, contornando as muralhas. Ele aprecia a paisagem de tirar o fôlego enquanto está no topo de um telhado, mas ele não está sozinho. Um homem com um corpo muito bonito, parecendo um deus grego, tendo cabelos longos prateados e um peito cheio de tatuagens, está sentado ao seu lado. Ele também admira a vista e diz ao Musashi que ele vem até aqui antes de cada batalha para se lembrar que cada pessoa que arrisca sua vida pelo clã tem uma família esperando por ela. Logo, ele se levanta, veste um roupão e prende o seu cabelo, e o Naoe aparece novamente e diz freneticamente ao homem que todos estão esperando suas ordens. É só nesse momento que o Musashi percebe que ele estava falando com o famoso Lord Tatsuomi, o líder dos Bushis Uesugi. O Naoe rapidamente o repreende por suas maneiras rudes, mas o Tatsuomi não se importa com isso, desde que ele seja um aliado. No entanto, assim que ele ouve que o Musashi é apenas um forasteiro ali, o homem se torna hostil
gentil e ordena ao Naoi que ele leve o Musashi e os seus amigos para o quartel e diz que eles devem receber uma punição leve, devido à ligação deles com o grupo Takeda. Se não fosse essa ligação, eles seriam punidos com a morte. O trio acaba sendo escoltado até o quartel, estando acorrentados. Lá o Musashi é separado dos seus amigos e também é forçado a se juntar a uma outra unidade. Imediatamente ele percebe que as pessoas presas na sala parecem estar divididas em facções que ainda não confiam uma nas outras e estão lutando pelo domínio. Eles decidem escolher o líder entre eles, determinando quem é o mais forte. De um lado da sala, um nerd de cabelo verde chamado Katsumi se apresenta para representar um grupo, já que ele é o filho de um certo capitão. E o punk de cabelo laranja de antes se aproxima e se apresenta como Akihiro Shimazu, do grupo Shimazu. E não demora muito para que uma simples escolha sobre quem vai ser o líder se transforme em xingamentos e discussões. E o Musashi, ao olhar para o lado, fica feliz em saber que a princesa Michiru também está em sua unidade, mas ela parece preocupada com ele, pois a batalha a seguir será perigosa. Um dos seus amigos expressa o seu desagrado com os dois caras discutindo sobre a liderança. Então o Musashi decide lutar também, pois ele acredita que se ele se tornar o líder desse grupo, ele poderá conversar com Tatsuomi novamente. Todos decidem resolver essa questão de maneira tradicional, lutando com as pontas cegas de suas armas. Logo de cara, o Katsumi e o Akihiro atacam o Musashi em dupla. O Musashi bloqueia os dois ataques no início, se sentindo muito bem consigo mesmo. No entanto, o Akihiro finalmente saca sua arma de Kitetsu, presa em seus sapatos, e empurra o Musashi contra a parede. O Akihiro então começa a se impulsionar no ar e girar o seu corpo como uma dançarina no polidense, usando seu impulso e o alcance de sua arma para golpear o Musashi com suas lâminas, até que ele não consiga mais bloquear e seja atingido. Quando ele recupera a consciência, o Katsumi já está de joelhos, mas ainda não está pronto para aceitar a derrota. O Akihiro está prestes a derrotá-lo de vez, quando o Musashi interfere e graciosamente aperta a mão do Akihiro, aceitando como comandante, porque será muito bom ter alguém forte como ele comandando a todos. O Katsumi, a contragosto, também desiste e aceita a ajuda do Musashi para se levantar. No entanto, o Akihiro o chama de falso, acusando de apenas fingir ser amigável porque tem um objetivo. Ele afirma isso explicando que ninguém gosta da pessoa que acabou de limpar o chão com a cara dela, e também diz que a primeira coisa que o Musashi fez quando ele entrou nessa sala foi examinar todo mundo, determinando quem era mais forte e quem era mais fraco. O Katsumi tenta defendê-lo, mas o Akihiro também o insulta, dizendo que ele já havia desistido da luta e que ele estava feliz pelo Musashi lhe dar um motivo para fazer isso. Assim, ele não passaria vergonha na frente dos outros. E depois de humilhar ambos, ele finalmente se torna o comandante dessa unidade. Depois disso, durante a noite, ele se dirige a todos, intimidando, deixando claro que todos devem seguir suas ordens. O Musashi tenta se manifestar, ressaltando que ninguém é capaz de ser honesto se ele for tão assustador. No entanto, o Akihiro se nega a ser gentil. No entanto, o Musashi continua se recusando a segui-lo sem nem mesmo questionar suas decisões, dizendo que em sua cidade natal, os Kishin eram adorados como deuses, e qualquer um que ousasse se opor ao governo deles era tratado como escória. E é exatamente por esse motivo que ele não consegue obedecer cegamente uma pessoa. No entanto, Akihiro simplesmente o chama de moleque estúpido e finalmente dispensa todos, dizendo que a reunião terminou. Todos vão embora e o Musashi fica lá sem o apoio de ninguém. Depois disso, Musashi corre para encontrar o Kojiro e a Tsugumi, para receberem um pouco de afeto depois de ser humilhado, mas ele se afasta com o coração partido depois de vê-los se dando muito bem com os membros de sua unidade e percebe que eles já se esqueceram completamente dele, algo bastante comum na sociedade. Todo mundo já passou por isso uma vez na vida. No dia seguinte, a unidade do Musashi é selecionada para fazer parte da primeira missão na ilha. O Akihiro os instrui que o seu trabalho é apenas localizar os inimigos, proibindo qualquer um deles de dar golpes em seus inimigos. E é claro que o Musashi desperdiçou sua energia tentando se opor. Ele fica de mau humor no canto do navio, descascando batatas, onde encontra o Noguchi. Acontece que eles fazem parte da mesma unidade e, de acordo com o Noguchi, ele e o Musashi estão sendo ignorados por todos. O Musashi conversa com o garoto e o acha um pouco irritante, até que do nada, o navio deles é subitamente atacado por um unicórnio marinho feio. O Musashi entra em ação para provar a todos que ele é capaz e vai direto para o chifre dele. No entanto, seu ataque não tem efeito algum. Ele fica em cima do chifre e continua tentando cortá-lo, mas o chifre permanece intacto. Um outro Oni aparece atrás dele, mas felizmente ele acaba sendo salvo pelo Naoi, que lança um ataque poderoso que aniquila todos os Onis de uma vez só, provando o quão poderoso ele é. E após derrotar seus inimigos, ele se volta contra os seus homens, gritando com eles, reclamando deles por terem um posicionamento imperfeito. E enquanto eles discutiam, uma segunda horda de Onis aparecem, e dessa vez o seu número está na casa das centenas de Onis. Todos começam a se molhar nas calças, mas o Naoi usa sua lâmina de Kitetsu para formar correntes e prender um grupo de Onis em uma linha para destruir seus chifres de uma vez só. Esse espetáculo traz a esperança de volta ao coração de todos, e o Akihiro até mesmo entra em ação, matando um dos Onis com sua lâmina de Kitetsu. E o Musashi não entende por que ele não consegue cortar os chifres dos Onis, ao que o Noguchi explica que os Onis que eles estão enfrentando têm chifres muito poderosos e que eles só podem ser destruídos com um círculo de energia
energia de lâmina, que canaliza a energia de muitas lâminas. Ele mostra que o próprio Akihiro canalizou a energia de muitas lâminas do seu grupo para desferir esse golpe. Ver todos os Bushes trabalhando juntos com o mesmo objetivo de eliminar os Onis faz com que o Musashi perceba que ele era o único que não era como um Bush o tempo todo, e que ele apenas estava fazendo barulho para chamar a atenção. Depois de voltarem para a praia, a autoestima do Musashi despenca a ponto dele pensar em fugir, mas o Katsumi aparece para conversar com ele e o conforta, dizendo que não há problema em ele ainda não saber muito sobre as lâminas de Kitetsu, e que o lado bom é que isso significa que ao aprender mais sobre as técnicas dos Bushes, ele irá se tornar muito mais forte. Isso reacende o espírito do Musashi, e ele pergunta ao Katsumi por que ele quer tanto ser o comandante de uma unidade, e ele responde que a ilha Awaji é a cidade natal do seu povo, e depois que o Yamato no Orochi chegou, eles perderam tudo, portanto tornar-se o comandante de uma unidade é a maneira certa de obter o orgulho por derrotar um inimigo que os causou tantos problemas. A motivação dele passa para o Musashi, e ele decide colocar todo o seu coração nessa oportunidade. No dia seguinte, ele pratica as técnicas de Bushes com lâminas de Kitetsu, e o Katsumi o ensina de forma muito rigorosa, o atacando com a energia da sua lâmina de Kitetsu até que o Musashi entenda. A Michiru observa de cima, enquanto luta contra os seus próprios demônios internos, que são seus problemas com o pai. Na verdade, ela é uma espiã enviada por seu pai para procurar o hospedeiro da deusa obsidiana e matá-lo. Ela está desesperada para concluir essa missão, porque ela é uma escória sem valor para o seu pai. Ela só se destacou entre as dezenas de milhares de outros filhos do seu pai porque ela era a única que sabia manejar uma lâmina de Kitetsu, e ela não quer perder o seu valor, tendo muito medo de se tornar um lixo esquecido novamente. E desde o momento em que ela conheceu Musashi, ela sabia que ele é quem ela deveria matar. No entanto, para a infelicidade do seu destino, ela acabou se apaixonando por ele, porque ele foi a primeira pessoa a sorrir para ela, sem esperar nada em troca. Por causa disso, ela está mentindo para o pai, dizendo que ainda não encontrou o hospedeiro, e ela pretende continuar insistindo nisso, desde que ninguém descubra que o Musashi é o hospedeiro da deusa obsidiana além dela. No entanto, o maldito do Musashi chama Michiru para que ela possa praticar a conexão das energias das lâminas. Ele diz que a Michiru é linda e que por isso ele vai conseguir se conectar com ela facilmente. E bom, no início tudo corre bem, e ele consegue se conectar com a energia dela. No entanto, de repente, cristais negros saem dos dois, e eles formam um grande aglomerado de cristais, que flutua no céu. A Michiru percebeu que, como consequência de suas energias se conectarem, as pedras escuras dentro deles entraram em ressonância, e o seu pai certamente saberá que o Musashi é o portador da deusa. Enquanto isso, os Bushes no chão tentam quebrar o aglomerado de cristal, mas as lâminas comuns não funcionam. Então, a estrategista dos Uesugi, a Kuroko Yusami, usa sua poderosa espada para lançar uma prisão que aprisiona o cristal. Assim, o cristal finalmente desaparece, fazendo com que o Musashi e a Michiru voltem ao normal. Eles são imediatamente cercados por Bushes, e após o conselho da sua estrategista, o Tatsumi rotula o Musashi como um espião inimigo e o amarra basicamente nu em uma cruz como um espetáculo para o público. A Michiru está determinada a salvá-lo e usa suas pedras escuras para entrar em contato com seu pai, e a Kuroko já suspeitava que a Michiru fosse a espiã e estava esperando por isso. Então ela intercepta a mensagem para identificar a localização do esconderijo do inimigo, que está na ilha Awaji, e o motivo pelo qual eles deixaram a Michiru livre foi para que ela os levasse diretamente ao esconderijo dos seus inimigos. O Tatsumi prepara seus batalhões para lutar contra o Yamada no Orochi, um inimigo desafiador, considerando que ele tem um sistema de defesa que bloqueia todos os ataques com lâminas de Kitetsu. Ele anuncia que quem derrubar um dos 8 chifres do Kishin ganhará uma fortaleza inteira. O grupo dos Shimazu mal podem esperar para receber sua recompensa, mas o Naoya os informa que eles não participarão da batalha, porque 2 membros de suas tropas estão sob suspeitas de espionato, e até que eles estejam livres de qualquer suspeita, a unidade deles não será bem-vinda no campo de batalha. Ao ouvir isso, Akihiro foge sem dizer uma única palavra. Enquanto isso, a Michiru corre até o Musashi e o liberta. Logo depois, o Akihiro entra em cena, fazendo com que o Musashi se comova com o fato de que até mesmo ele se importou o suficiente para vir e libertá-lo. Mas ele está errado. O Akihiro aponta sua lâmina para ele e o ameaça diretamente para que ele conte tudo o que ele sabe e livre o Shimazu de qualquer suspeita. No entanto, nesse exato momento, um grupo de Oni os embosca, e eles não são comuns, pois eles podem até mesmo falar, e sem nem mesmo hesitar, eles chamam a Michiru de sua irmã mais velha, dizendo que vieram ajudá-la a recuperar a deusa obsidiana. A Michiru congela e fica sem palavras, fazendo com que o Musashi pergunte a ela qual o significado do que eles estão dizendo. O mais falante dos Oni, chamado Minami, responde por ela, revelando que sua personalidade Boazi estava em ação para encontrar o hospedeiro da deusa e encontrar uma maneira de matá-lo. O Musashi espera que ela lhe diga que tudo é mentira, mas ela admite tudo com seus olhos cheios de lágrimas. Depois disso, cristais negros irrompem de suas costas e a projeção de um velho gordo aparece e diz a ela para matá-lo e voltar para casa. Ela explica que o homem é seu pai e que ela fez tudo isso para ganhar a confiança dele, mas agora ela se arrepende. O Musashi
Musashi tem um flashback de uma fração de segundo da época, em que todos da sua aldeia o forçaram a jogar uma pedra no pai do Kojiro. E como a garota não está reagindo, o Minami tenta agir, mas o Musashi agarra sua espada e corta os dedos do Oni. Ele agarra a mão da Michiru e corre com ela, dizendo que não há nada errado em querer que sua família se preocupe com ela. O Minami os alcança e quase o morde, mas a Michiru pula em suas garras, pronta para se sacrificar por ele. Os 3 Onis falantes começam a devorá-la, mas o Naoi e companhia chegam e os atacam, salvando a Michiru. Os inimigos começam a se regenerar rapidamente e exigem que o Uesugi entregue a Deus Obsidiana para que eles sejam misericordiosos com eles. Isso chama a atenção do Naoi e companhia, fazendo com que eles se perguntem quem, entre a Michiru e o Musashi, é o hospedeiro da deusa. O Musashi entra em pânico porque a Michiru não responde e suas pedras estão sangrando, mas a Kuroko usa a energia de sua lâmina para selar as pedras e parar o sangramento, e de repente age até mesmo de forma amigável com o Musashi. Os Onis, com exceção dos 3 principais, são exterminados, e a mais velha dos 3 se entrega alegremente a eles, os ajudando a aumentar a sua força. Os Bushes ficam horrorizados ao ver a rapidez com que eles se voltaram contra alguém que eles chamavam de irmã, e o suposto pai deles apoiou isso abertamente. Ambos aumentam de tamanho e agora são capazes de bloquear os ataques do Naoi. Ainda mais Onis chegam, e sob as ordens do Minami, eles vão diretamente para a cidade principal dentro do castelo, enquanto os Onis falantes continuam se alimentando de sua própria espécie para ficar ainda mais forte. O Yataro, o pai de todos eles, ordena que ambos devorem a Michiru, já que ela é uma traidora. No entanto, isso só faz com que o Musashi fique irritado. Então, o inimigo gordo explica sua ideologia, dizendo que os fortes têm o direito de monopolizar os recursos dos fracos, ressaltando que até mesmo os Bushes lutam de tal forma, e que os que estão no topo se alimentam da força dos outros. Nesse momento, Tatsumi aparece e de forma bizarra, ele parece atacar os seus companheiros, mas a Kuroko explica que ele é do tipo de lâmina amarela, o que lhe dá a capacidade de aprimorar os traços físicos dos seus aliados, incluindo seus equipamentos. O Tatsumi aborda diretamente a declaração do Yataro, dizendo que embora ele concorde que é bom obter a força dos outros, também existe um certo prazer em compartilhar a força, e com a força recém-adquirida graças ao seu capitão, os Bushes Uesugi começam a eliminar os Oni um a um, derrubando até mesmo os maiores. Tudo isso se deve à notável habilidade de criar elos de energia de lâmina com dezenas de homens, sendo que o elo típico não pode conter mais de 5, e isso só é possível graças à forte união entre os Uesugi sob a liderança do Tatsumi. Com a ajuda do espetacular circuito de energia em forma de dragão, o Naoi dá o golpe final em Minami e garante a vitória dos Bushes. Ainda assim, não era hora de relaxar, pois é estranho como os Onis conseguiram se infiltrar no castelo, pois ele normalmente é protegido por uma barreira. Então, o Naoi ordena uma varredura em todo o local para descobrir o motivo da invasão. No entanto, isso é desnecessário, porque a resposta se apresenta quando Shirou orgulhosamente assume o crédito pela façanha e mostra a espada do Tatsumi, afirmando que ele tomou a alma do seu líder. Os Uesugi imediatamente o prenderam com cordas e formaram um círculo de energia com a lâmina do Naoi no controle, mas a formação se rompe antes que eles possam atacar. Ele olha para trás e vê que um dos seus homens foram de alguma forma infectados, o que forçou o corte da conexão deles. Nesse momento, o aliado do Shirou, o Seiroko, se teletransporta para o local para ajudá-lo a eliminar todo o grupo dos Uesugi. Eles tentam se conectar novamente, mas o Seiroko corta novamente os circuitos de energia deles, e enquanto o impasse continuava, o Shirou avista o Musashi no meio da multidão e imediatamente o encara, dizendo que um dia fará dele a sua espada especial. Ele então percebe algo especial na Michiru também, que o lembra da deusa obsidiana, mas por enquanto ele deixa isso de lado e corta um quadrado ao redor do Musashi e o faz desaparecer. Acontece que com seu pequeno truque, ele troca os lugares entre o Musashi e uma das cabeças do Yamada no Orochi, que destrói parte da cidade com apenas um ataque. O Musashi agora se encontra no coração da ilha Awaji, onde é confrontado pelo pai da Michiru, o Yataro, que pede para que ele se afaste para que ele possa se livrar da Michiru, e é claro que o Musashi não cede. Ele então decide cortá-lo e pegar a deusa obsidiana primeiro. No entanto, a Michiru acorda e implora para que ele poupe o Musashi. Ela tenta convencê-lo de que ela não está quebrada ou com defeito, e que ela ainda consegue pensar com clareza. No entanto, apesar disso, ela não quer matar o Musashi, porque ela não quer perder o calor que ela sente ao conversar e rir com ele, mas ela também não quer decepcionar o seu pai, embora ele nunca tenha lhe mostrado nenhuma bondade. O Yataro lhe pergunta se ela tem alguma maneira de conseguir as duas coisas, ao que ela responde que acredita que eles podem recuperar a deusa obsidiana sem matar o Musashi, e ela está disposta a pesquisar para descobrir como fazer isso. Ele caminha em direção a ela, dizendo que está feliz por ela ter herdado a sua paixão pelo estudo, e sente pela primeira vez que ela tem o seu sangue e a abraça. De repente, ele saca sua espada, mas o Musashi o empurra para trás. Então o homem gordo se despede dela e a transforma em uma pedra. Ele explica ao Musashi que ele não a matou, e que apenas a devolveu à sua verdadeira forma. Ele então revela o seu passatempo mais legal para o Musashi, dizendo que implanta fragmentos de Ketetsu no útero de mulheres, para formar crianças híbridas com Oni, como todos
aqueles que os atacaram anteriormente, e todos eles foram particularmente muito bem sucedidos. Já a Michiru foi um fracasso, porque ela não era mais forte do que uma humana normal. No entanto, Musashi diz que sabe que ele gosta dela, pois ele teria a matado se quisesse se livrar dela. Então, o Yataro devolve a Michiru a sua forma humana, e o Musashi recebe com entusiasmo, mas ela agora não faz ideia de quem ele seja. O Yataro explica que ele apagou todas as memórias dela, porque a única utilidade que ela tem para ele é a habilidade de manejar uma lâmina de Kitetsu. Então, ele a trouxe de volta, sem suas memórias, e o Musashi fica muito irritado com isso e parte para o ataque, mas ele não é capaz de extrair a energia da lâmina de Kitetsu, porque essa não é a sua espada. A Michiru torce pelo seu pai, enquanto ele joga o Musashi para todos os lados, e quando o pai dela está prestes a desferir um golpe fatal, a Michiru aparece atrás dele e o apunhala, invocando cristais do seu corpo, e percebendo que ainda existem resquícios de memórias dentro dela, ele a joga de lado e jura apagar suas memórias repetidas vezes, até que ela aprenda a ser a sua filha fiel para sempre. Infelizmente, o Musashi não pode fazer mais nada, pois ele é teletransportado para longe da cena. Do outro lado da tela, o Seiroku enfrenta o Naoi, atacando com uma corda farpada que dilacera sua pele. De repente, centenas de montarias do clã Takeda aparecem como reforços, e agora o Naotora procura pelo Tatsuomi. Então o Shirou poupa sua energia ao revelar que ele o pegou. Eles imediatamente iniciam um combate, mas o tempo dos inimigos se esgota e eles decidem recuar. Depois disso, Naoi pede ajuda do Musashi e da deusa obsidiana dentro dele para derrotar o Kishin. Ele concorda e assim o trio de personagens principais finalmente é reunido novamente, e a Tsugumi revela que estava carregando a lâmina do Musashi, e também revela que ela pretendia ajudá-lo a fugir junto com o Kojiro. E o Kojiro explica que eles roubaram a arma dele do local da execução com a intenção de ajudá-lo a escapar e fugirem juntos, antes que os Uesugi o matassem por ser um espião. E quando o Musashi pergunta por que eles se esforçaram tanto, eles respondem que é porque ele é um amigo deles. O Naoi diz que ele tem sorte de ter bons amigos e que agora ele realmente precisa ajudá-la a salvar o seu líder. Finalmente, o Naoi os leva ao mausoléu dos Uesugi, onde ele lhes conta que a deusa obsidiana era uma mulher real, que tinha o controle sobre toda a energia das lâminas, e foi ela quem concedeu a primeira lâmina de Kitetsu à humanidade. Depois que ela morreu, a sua alma ainda permaneceu viva, e é dito que quem possui o seu espírito também possui os seus poderes adormecidos dentro de si. Portanto, Musashi deve ter a capacidade única de controlar todas as lâminas de Kitetsu e unir todos os Bushes e Hinomoto. O Musashi ressalta que da última vez que ele a viu, ela disse que iria dormir e que ele não a veria novamente. No entanto, para sua sorte, o Naoi tem um baú que contém um tesouro destinado a libertar todo o poder da deusa. Todo não, apenas uma porcentagem. E ele dará isso ao Musashi se ele concordar em usar o seu poder para derrotar o Yamato no Orochi, pois o Naoi acredita que aqueles inimigos lá, os cães negros, capturaram o Tatsuomi. Então, a luta deles contra o Kishin da ilha não será fácil, por conta da interferência dos inimigos. O Musashi pergunta quem exatamente são os cães negros, ao que ele responde que eles se autodenominam os 8 obsidianos, e que eles são os responsáveis por centenas de milhares de mortes dos Bushes. O Naoi abre o baú para revelar uma urna cheia de sangue da deusa obsidiana, que ele diz que o Musashi deve beber para despertar os seus poderes. O Musashi realmente não quer beber isso, pois é nojento, mas o Naoi o força a beber. Depois disso, o Musashi não se sente diferente, e eles simplesmente vão embora. Logo em seguida, todos recebem uma palestra padrão, para motivá-los a trabalhar juntos, e então a Kuroko aparece e diz que ela tem uma tarefa para cada um deles. A cena então corta e vemos os Uesugi fazendo seu primeiro movimento contra o Kishin, com o primeiro destacamento de 5.000 membros vestidos de branco, de acordo com a tática da Kuroko. E é assim que o Yamato no Orochi detecta os inimigos, ele começa a disparar contra eles. Então, ao invés de atacar diretamente, ela faz com que eles espalhem óleo na água com a ajuda de navios abandonados, e logo em seguida os arqueiros incendeiam esse óleo com flechas flamejantes. Assim, as cabeças desse Kishin se concentram instintivamente em atacar o fogo, e enquanto ele está distraído, a unidade do Musashi e outras 100 tropas marcham em direção ao interior da ilha. No entanto, eles se deparam com um Oni que o Seiroku plantou lá, porque ele ouviu todo o plano da Kuroko por meio do seu espião. A situação parece estar condenada, até que o Akihiro e o restante do seu grupo aparecem e aniquilam totalmente o Oni. Ao mesmo tempo, os 8 obsidianos recebem informações sobre o segundo destacamento que está chegando, que consiste no grupo do Takeda, e isso é um choque total para eles, porque eles ouviram através de um espião que o Naotora havia se recusado a enviar seu grupo para a batalha, mas ao que parece tudo não passou de uma farsa orquestrada pela Kuroko para enganar os espiões. Enquanto isso, a unidade do Musashi estava prestes a incendiar os explosivos que eles plantaram, até que do nada eles são confrontados pelo Shirou, que usa sua magia dimensional para transportar os explosivos para os navios do grupo do Takeda, e isso parece um checkmate total na guerra. E feliz por ter realizado essa jogada insana, o Seiroku revela até mesmo seu espião para Kuroko, aparecendo através dele e revelando que foi mais esperto que ela em todos os seus planos. No entanto, ele falou cedo demais, pois um dos seus homens o informa que o Naotora ainda está vivo e que o grupo dele não recebeu nenhum ferimento. Assim, a Kuroko revela que venceu essa batalha fornecendo informações
informações falsas aos seus subordinados, dizendo que foi muito fácil identificá-los, porque eles foram os únicos que pisaram na bandeira do seu grupo. O Seiroku fica completamente surpreso, mas ainda acha que não pode ser derrotado, porque ninguém é forte o suficiente para lutar contra ele. De repente, o Naoi desce do seu esconderijo para lutar com ele, com a intenção de desfazer o bloqueio de energia. Ele se lembra do Tatsumi lhe dizendo que ele é o Bushi mais forte do grupo Uesugi, e que seria o seu trabalho proteger o povo se ele não estivesse por perto. Essas palavras lhe dão poder para agarrar a espada do Seiroku e quebrá-la ao meio, quebrando a infecção que estava bloqueando o circuito de energia das lâminas. E é assim que os soldados ficam livres para lutar. A Kuroko envia cerca de 2.500 soldados para quebrar os chifres do Yamada no Orochi. Mas a luta ainda não acabou, porque o Seiroku tirou mais uma espada da sua traseira para lutar. Do outro lado da tela, o Naotora permanece lutando, porque ele é o único forte o suficiente para enfrentar o Shirou. Ele diz ao Musashi que enquanto ele luta contra o Shirou, eles devem lidar com aquele gordo maldito, enquanto o Naoi cuida do Seiroku. E durante a batalha do Naoi, ele parece estar com muita vantagem, graças à sua inegável força. No entanto, o Seiroku vira facilmente a batalha, usando a técnica especial da sua lâmina amarela, no qual ele usa cordas para infligir diferentes formas de lesão, e o Naoi se enrosca nelas, o que lhe causa ferimentos graves em suas pernas. E quando ele está no chão, o Seiroku usa sua habilidade para remover sua visão, e ao invés de matá-lo rapidamente, o Seiroku decide se divertir, o torturando com queimaduras, deslocamento de articulações e fraturas. Ele até mesmo quebrou o polegar e o dedo mindinho do Naoi, para que ele não pudesse mais segurar sua espada. Depois de fazer isso, ele retira o feitiço de cegueira dos olhos do Naoi, para que ele possa ver os seus companheiros sendo derrotados. Além disso, ele começa a dizer para o Naoi que ele também costumava querer salvar os seus companheiros, e que ele até mesmo se tornou um médico por isso. No entanto, ele foi enganado pelos seus chamados camaradas musculosos, por conta de sua magia, sempre recebendo as responsabilidades mais difíceis sem nada em troca, e ele supõe que os companheiros do Naoi sejam exatamente assim. E sem dizer nada, o Naoi tira a faixa que cobre sua testa e amarra sua espada em sua mão direita. Ele usa uma outra faixa para agarrar a espada do Seiroku como uma âncora e se levanta. Logo em seguida, ele vira sua espada contra si mesmo, causando pequenos danos em seu corpo, mas em troca disso, ele remove todas as amarrações amarelas do seu corpo, o que o livra completamente dos feitiços do inimigo, permitindo que ele use seus membros novamente. O Seiroku atinge novamente com as cordas e tenta incapacitá-lo novamente, mas ele vai diretamente até o seu inimigo para matá-lo, antes que ele possa incapacitá-lo novamente. No entanto, o Seiroku se revela um excelente espadachim e age com uma velocidade inacreditável, ferindo Naoi rapidamente, fazendo com que ele perca muito sangue. E quando ele está prestes a eliminá-lo, dois Bushis do Uesugi correm para a frente do Naoi para protegê-lo. No entanto, o Seiroku continua o seu golpe, pronto para cortar todos de uma vez só, mas o Naoi avança e usa sua mão para receber o golpe, e logo em seguida ele o apunhala de forma certeira no peito. Enquanto isso, Naotora faz com que a sua vice-capitã Ashunrai crie uma barreira de energia verde ao redor dele e do Shirou para conter a luta deles dentro dela, e o Shirou liberta o seu poder, o que forma um anel de lâmina acidentado em sua espada. Ele diz que está com pressa para terminar essa luta, porque ele quer se encontrar logo com a deusa obsidiana. O Naotora acha que o anel dessa lâmina parece familiar, como algo que ele viu há 10 anos atrás, e pergunta se eles já se encontraram, mas o Shirou não se lembra e não se importa em refrescar sua memória, mencionando novamente que precisa ir até a deusa. Naotora pergunta por que ele é tão obcecado por ela, ao ponto deles e outros cachorros destruírem grupos inteiros de Bushis só para obter a deusa, e novamente o Shirou revela que o seu objetivo é se tornar o melhor Bushi sem o poder da amizade, e usar a deusa obsidiana é o melhor caminho. No entanto, Naotora diz que a humanidade não precisa dela, e isso irrita muito o Shirou, que rompe a barreira ao redor deles, e usa o seu poder do vazio para criar um cubo conectado com o fundo do oceano, prendendo todo o grupo do Takeda. A pressão por si só deveria ser o suficiente para matar o Naotora e os outros, mas por fim, o grupo Takeda usa um golpe poderoso, e logo em seguida é revelado que o Naotora e o seu grupo estão completamente bem, estando apenas um pouco molhados. Depois disso, os dois começam a lutar, e o Naotora usa um ataque poderoso contra o Shirou, mas ele simplesmente o desvia com seus poderes dimensionais, e o estilo de luta e a aura do Shirou são tão únicos que o Naotora pergunta a ele qual é a cor da energia da sua lâmina, ao que o Shirou revela que ele é um Bushi de lâmina branca, o tipo mais raro e mais poderoso. O Shirou observa que o Naotora é do tipo azul, que é considerado mais fraco e mais comum, sendo essa a pior cor, pois ela não tem a força bruta do vermelho, nem os poderes especiais do amarelo ou do verde. Irritado e querendo acabar logo com essa luta, o Shirou cria outro cubo no ar que se transforma em lava derretida. A lava flui lentamente para baixo em direção ao Naotora, mas de alguma forma uma enorme onda de água inunda e resfria a lava, tornando-a em uma rocha solidificada. O Shirou fica surpreso tentando entender o que ia acontecer, enquanto o Naotora diz a ele para não subestimar um Bushi de lâminas azuis. Ele conta que quando eles fizeram as provas de espada e descobriram que eram do tipo azul, o Naotora disse a todos para não ficarem tristes, porque os Bushis de cor azul são especialmente sintonizados com a alma de pedra, algo muito parecido com os Kishin, que usam suas habilidades para manipular minerais, para controlar
as forças da natureza. E assim, o Naotora revela que os Bushes com as lâminas azuis têm o poder de controlar os elementos, assim como os Kishin. O Naotora decide atacá-lo novamente, dessa vez o atacando com 2 elementos, mas o Shirou interrompe o seu ataque facilmente, zombando do fato de que o ápice das habilidades das lâminas azuis não são nada impressionantes. Ele então transfere os dois para uma outra dimensão para que eles possam lutar sem interrupções, e antes que o Naotora fosse completamente enviado para outro lugar, ele sugou o máximo de fogo e água que pôde. E quando os dois ficam sozinhos, o Shirou pergunta por que o Naotora se preocupou em controlar o fogo e a água, já que esses elementos naturais não vão ajudá-lo a quebrar o chifre de um Kishin, ao que o Naotora confirma que o Shirou está certo. No entanto, ele não desenvolveu essa técnica para derrotar os Kishin, e sim para derrotar outros Bushes malignos. Afinal de contas, há 10 anos atrás, ele viu um campo de batalha cheio dos seus companheiros mortos, e tudo foi causado por alguém que usava um poder similar ao dele. Dito isso, o Naotora compacta todo o fogo e água, formando uma pequena esfera escura na palma de sua mão. Então, ele a transforma em uma pequena lâmina. O Shirou acha isso interessante, mas antes mesmo que ele possa completar sua frase, o Naotora passa por ele e pergunta se ele sentiu alguma dor. Nesse momento, o Shirou aperta o seu peito em confusão, e de repente várias pedras irregulares irrompem do seu corpo. Depois disso, o Naotora é devolvido a Ilha Awaji, onde seus companheiros o aguardavam ansiosamente. Ele anuncia a todos que destruiu a lâmina de Kitetsu do Shirou, que esse inimigo não poderá mais participar dessa batalha. O grupo do Takeda comemora com alegria a vitória do seu líder, e rapidamente passam essa informação para Kuroko. E agora que 2 cães negros foram derrotados, tudo o que resta é derrotar o Yatarou, para que todos comecem a subjugar o Kishin. Do outro lado da tela, o Musashi e os seus companheiros finalmente estão perto do inimigo. No entanto, o Akihiro não se preocupa em dar instruções à unidade, confiando apenas no grupo Shimazu para fazer o trabalho. Isso força o Katsumi a intervir e colocar os outros em ação, demonstrando o poder do seu grupo pela primeira vez. Quando eles chegam à base da montanha, o Akihiro diz a todos eles que o grupo Shimazu não se importa com o inimigo Bush lá dentro. Ao invés disso, eles estão de olho em derrotar o Kishin que virá depois. O Katsumi fica bastante decepcionado com o fato de que eles só se importam com a glória de quebrar o chifre de um Kishin. E em resposta, o grupo Shimazu dizem para todos, especialmente o Musashi, para não os atrapalharem. E surpreendendo a todos, o Musashi concorda e diz que espera que um dia ele possa lutar com seus companheiros de forma tão incrível quanto o grupo Shimazu. O Musashi, junto com outros 100 soldados, caminham mais fundo no esconderijo, onde acabam encontrando o Yatarou, e ele os encara desafiadoramente, dizendo que finalmente completou seu plano e agora ele se tornou um com o Kishin depois de sacrificar suas filhas. Eles tentam ir até o chifre, enquanto formam uma corrente de energia de lâmina, mas as lâminas filhas ficam no caminho, fazendo com que o elo deles seja cortado várias vezes. Um dos Bushes aí de cabelo vermelhinho se vê em perigo, mas o Musashi chega na hora certa para o salvar, e sem uma palavra de gratidão, ele volta a subir para se juntar ao grupo. A batalha continua e os Bush Shimazu não encontram mais caminhos para que eles consigam formar um circuito de energia, que torna impossível que eles consigam fazer qualquer coisa. De repente, os feixes de luz do inimigo começam a desaparecer um a um, e eles percebem que é o Musashi quem está os quebrando. O grupo Shimazu começa lentamente a formar a sua corrente de energia novamente, enquanto o Musashi dá tudo de si para destruir todas as barreiras que aparecem, até mesmo salvando um do Shimazu que foi cercado pelas lâminas. Finalmente o elo é completado, e o Akihiro quebra o chifre do Yatarou, fazendo com que as lâminas filhas desapareçam de uma só vez, marcando assim o fim da luta. No entanto, Katsumi observa que não há pó de Kitetsu para eles coletarem. De repente, o cadáver do Kishin se transforma em uma serpente branca e sai deslizando da montanha e vai em direção ao Yamato no Orochi, pegando todo o minério das rochas para alimentar o grande chefe Kishin. E se essa coisa tiver sucesso, o Yamato no Orochi ganharia força suficiente para demolir os Uesugi e todos os Takeda de uma vez só. O Musashi tenta motivar todos a trabalharem juntos, e surpreendentemente o grupo Shimazu concorda com ele dessa vez, mas o Akihiro fica teimosamente em silêncio o tempo todo. Eles planejam formar uma corrente de 8 elos, com a adição do Katsumi e do Musashi, contando com a energia da lâmina vermelha do Musashi para aumentar a força do circuito. E o Musashi pergunta por que o Akihiro está tão estranho, e o restante dos Shimazu dizem que eles deveriam simplesmente esquecê-lo. É nesse momento que o Akihiro finalmente abre a boca para dizer que não suporta que todos estejam rindo, quando todos os seus companheiros estão morrendo, ao que o mais velho do Shimazu diz que ele não tem o direito de falar de repente sobre se preocupar com os Bushes, já que ele não fez nada para proteger um membro que quase morreu com as lâminas das filhas do gordo, há alguns momentos atrás. Ele expõe para todos que o Akihiro é um monstro sedento por poder, que só quer se tornar o líder do grupo, usando seus membros como peões, e o Akihiro admite abertamente essa acusação. Depois disso, o pessoal do grupo Shimazu decidem trabalhar sem ele, e o Akihiro, muito irritado, remove um bloco de madeira do seu bolso e o joga para longe. O Musashi o pega e pergunta a um dos membros do Shimazu o que é esse item, ao que ele responde que antigamente todos os irmãos se davam bem, e que eles usavam esses blocos para planejar batalhas imaginárias de Kishin juntos. Mas isso é passado, e agora o Akihiro tá loucão, e quando eles veem o chifre da serpente, eles começam a formar a corrente de energia e tentam quebrá-la, mas sua
suas lâminas não formam um arranhão sequer. Eles pedem ao Musashi que substitua o lugar do Akihiro, porque eles precisam do poder explosivo de uma lâmina vermelha para dar o golpe final. Eles formam um elo novamente, e o Akihiro aparece para tentar roubar a energia. Ele tem um flashback de quando eles estavam planejando uma de suas batalhas, e é nesse momento que descobrimos que o Akihiro sempre quis ser o segundo no circuito de energia, dando toda a glória ao seu irmão mais velho, porque a sua personalidade tímida o fazia não querer se destacar. Mas, contrariando seu antigo eu, ele rouba o elo de energia novamente e golpeia um dos chifres da serpente, fazendo com que ele se quebre. Os irmãos então se perguntam por que o Akihiro se tornou tão louco por reconhecimento, já que antes ele era completamente o oposto, e o irmão mais velho aponta essa mudança como tendo ocorrido após a prova da espada, quando todos os irmãos descobriram que eram portadores de lâminas azuis, exceto o Akihiro, que revelou ter uma alma vermelha. Depois disso, o cargo de herdeiro sucessor foi dado ao Akihiro, e ele na época tentou recusar essa herança, argumentando que o seu irmão mais velho era o melhor em combate, mas depois de derrotá-lo sem querer em uma luta de lâminas Kitetsu na frente de todo o clã, não havia como discutir quem seria o novo líder. Desde então houve uma divisão entre ele e o irmão mais velho, que agora tinha inveja dos seus poderes. Agora o Akihiro se aproxima do esquadrão e diz que eles formarão um circuito de energia de lâmina com toda a unidade, o que é uma tarefa difícil, pois é preciso de uma união muito forte para formá-los. Ele esclarece que todos vão precisar ficar parados no mesmo lugar, se conectando a uma distância próxima. Ele também não deixa de ser arrogante e deixa claro para os irmãos Shimazu que ele só pensa em todos eles como um meio para ganhar força. Sem outra escolha, a unidade faz o que ele diz, e ele esmaga outro chifre. E enquanto lutava, o Akihiro se lembra do olhar feliz do seu irmão, e é nesse momento que ele revela que todos eles são muito importantes, e é por isso que ele pediu para que todos ficassem seguros à distância, enquanto ele lutava na linha de frente. É nesse momento que ele está prestes a cortar o chifre superior da serpente, quando de repente uma das cabeças do Yamada no Orochi irrompe e morde a serpente, comendo o Akihiro junto dela. No entanto, o circuito de energia parece intacto, o que significa que o Akihiro ainda deve estar vivo. Apesar da animosidade, os Shimazu não podem deixar que o seu irmão simplesmente morra e decidem salvá-lo, mas eles recebem ordens de outros Bushes para se afastarem. O Musashi vai até o irmão mais velho, o Haruhisa, e lhe diz que ele deve salvar o seu irmão mais novo, mas o Haruhisa admite estar ressentido com o Akihiro, porque ele sempre quis ser o líder. No entanto, o Musashi lhe mostra o bloco de madeira, fazendo com que ele e os outros irmãos percebam que o Akihiro se importa o suficiente com eles e com todo o passatempo que eles tinham para ter levado isso para a batalha. Enquanto isso, o Akihiro está vivo, dentro da boca do Kishin, e ele está bastante confortável com a ideia de morrer, pois há muito tempo ele decidiu que morreria para que o Haruhisa se tornasse o herdeiro, e que assim todos os seus irmãos ficariam mais felizes. E enquanto é atacado, ele tem um outro flashback dos seus irmãos, mas ele ouve um som estranho e abre seu olho, vendo Haruhisa na sua frente, que joga o bloco de madeira de volta para ele. O Haruhisa pergunta por que ele não parece feliz, ao que ele diz que queria ter certeza de que todos os seus companheiros estavam seguros, enquanto ele cumpria o seu dever de quebrar o chifre do Kishin. Mas agora que ele entrou na boca do Kishin, ele não apenas colocou a sua vida em risco, mas também quebrou o circuito de energia que eles precisavam para derrotar o Kishin. Isso faz o Haruhisa perceber que o seu irmão mais novo, o Akihiro, sempre se importou com ele. Então ele diz que eles só precisam formar o circuito de energia novamente. De repente, todos aparecem dentro da boca, e todos os irmãos se abraçam e perdoam o Akihiro. Eles formam um circuito de energia novamente, e dessa vez, o Akihiro quebra o chifre mais poderoso da serpente, destruindo a fonte de nutrição do Yamada no Orochi. Com essa ameaça fora do caminho, as forças mais poderosas se unem e destroem todos os chifres do Yamada no Orochi de uma vez só, fazendo o Kishin desaparecer e limpando o céu pela primeira vez em 150 anos, o que libera uma quantidade inacreditável de Kitetsu no ar. Todos levantam suas lâminas, mas logo percebem que a poeira não está se acumulando nas espadas, mas sim indo em direção ao topo da montanha. De repente, tremores ressoam por toda a ilha, e pedras irrompem da base da montanha. O Musashi percebe que o Kojiro e a Tsubumi podem estar correndo perigo, porque eles ainda estão resgatando o Tatsuomi. Então ele começa a correr freneticamente montanha acima. De repente, ele é atingido pela mesma sensação estranha que sentiu quando se conectou com a energia da lâmina amadurecida. No entanto, a poeira se dissipa, e ele encontra o Kojiro e a Tsubumi segurando o Tatsuomi, que está sem um braço, virou deficiente. Todos eles têm um breve momento feliz de reunião, no qual o Tatsuomi aproveita para contar ao Musashi que a Michiru estava com ele. Ela estava presa em um cativeiro junto com ele, e tudo o que ela falava era sobre estar apaixonada pelo Musashi. No entanto, ela repetia várias vezes que ela é um lixo sem valor, porque o pai dela diz isso. Ao ouvir isso, Musashi corre mais à frente, desesperado para salvar a Michiru. Por fim, eles acabam chegando a um canyon, onde deveria estar o restante da montanha. No fundo, uma espada escura e um guerreiro aparecem. Ele se revela como Yataro, que se transformou em um Kishin e fez da Michiru a sua lâmina de Kitetsu, similar à deusa obsidiana. O Tatsuomi ordena que todos os Bushes se preparem para lutar, mas o Yataro balança sua espada em 360 graus, destruindo pedaços da montanha ao seu redor, junto com os Bushes que estavam atacando.
chegando, e enquanto o Yataro dá uma risada maligna, o Musashi o ataca de cima, mas ele o bloqueia, e o Musashi sente a energia da sua lâmina sendo drenada. O Yataro explica que sua espada é igual à deusa, e pode controlar a energia das lâminas. Depois de falar isso, ele rouba a energia das lâminas de todos os bushes da ilha, e desfere ataques no nível de um apocalipse. O Musashi luta e tenta alcançar a Michiru, fazendo com que ela entre em uma crise de identidade. Ela resiste às memórias do Musashi, mas elas retornam com força, fazendo com que a espada comece a chorar. O Yataro fica frustrado e ataca o Musashi, mas o Takeda o protege. O Tatsumi usa seus poderes de lâmina amarela para aumentar a força de todos, mas eles logo são derrotados pelo Yataro. Então o Tatsumi ordena que os demais se retirem, enquanto protege o Musashi, que tem a deusa obsidiana, então ele tem que ser protegido mesmo. No entanto, o Yataro revela que ele não tem a menor intenção de deixar ninguém escapar, e golpeia o Musashi com a sua espada novamente, enquanto Kojiro tenta segurar esse golpe. De repente, tudo ao redor do Musashi congela e um portal se abre, no qual uma Michiru criança está sentada sozinha, com medo. O Musashi entra e vê suas lembranças de quando ela nasceu. O seu pai parecia feliz por um segundo, mas no segundo seguinte, ele a jogou de lado, depois de perceber que ela não tinha os poderes da deusa obsidiana. Agora Michiru agradece ao Musashi por tê-la feito perceber que há felicidade nesse mundo, e por fazer com que a frieza que havia dentro dela se transformasse em calor. Ela gostaria de poder ficar com ele por mais tempo, ao que ele diz que ela pode, desde que ela venha com ele e se junte ao seu grupo depois que tudo isso acabar. Então ela segura alegremente a mão dele, fazendo com que todas as lembranças voltem para sempre, e o tempo também volta ao normal. Ela explica que só poderá voltar à sua forma humana se ele destruir a pedra escura dentro do seu pai, que a transformou em uma espada. Ela aponta para as suas 5 portas de cores diferentes, explicando que a obsidiana é feita da combinação de todas essas cores, e como ele bebeu 1/5 do sangue da deusa obsidiana, ele deve ser capaz de despertar e dominar um dos seus poderes. É então que o Musashi retorna ao mundo real, com longos cabelos dourados. Ele começa a absorver a energia da lâmina de todos, assim como a deusa obsidiana fez antes, mas o Yataro tenta dominar essas energias. Os dois acabam se enfrentando com suas espadas, o que resulta no braço dominante do Musashi sendo cortado. Mas sem perder o fôlego, ele interrompe o próximo golpe do Yataro com o dedo indicador da outra mão, concentrando a energia das lâminas de todos nela, o que funciona melhor do que usar uma espada. Ele dá um soco no Yataro, fazendo com que a pedra escura dentro dele saia, e quando ele está preso a esmagá-la para libertar a Michiru, ela o impede no último segundo e pede para falar com o seu pai uma última vez. Eles retornam à dimensão dela, onde o Yataro pergunta a Michiru se ela está escolhendo Musashi ao invés dele, e abandonando o sonho deles de se tornar um ser superior. Ela explica que o seu sonho nunca foi esse, dizendo que ela apenas queria ser feliz e segurar a mão do seu pai. Ele a ignora e tenta manipulá-la mais uma vez. Então ela se afasta e diz ao Musashi para destruir a pedra. Ela lhe diz que depois que ele a destruir, o seu corpo provavelmente também desaparecerá, pois ela nasceu daquela pedra. No entanto, Yataro diz que ele será o único a desaparecer, porque metade do corpo da Michiru é humana. Ele faz uma reflexão sobre si mesmo e percebe que não há nada de superior nele, e que ele passou a maior parte da sua vida tratando suas filhas de forma horrível, quando ele simplesmente deveria ter simpatizado com elas, porque até mesmo ele foi rejeitado quando criança por ter deficiências físicas. Depois dessa revelação, ele finalmente reconhece que a Michiru é uma pessoa completamente diferente dele, e fica cheio de arrependimentos. A Michiru se enche de alívio e felicidade pelo fato do seu pai finalmente tê-la reconhecido pela primeira vez, e depois disso, Musashi destrói a pedra, acabando com a vida do Yataro, e finalmente liberando o pó de Kitetsu do Kishin que ele absorveu. A paz é finalmente restaurada à Ilha Awaji, e após a missão de libertação da Ilha Awaji, a Michiru é detida no castelo, mas não é mantida em uma cela porque o Musashi não permitiria isso, e infelizmente não existem informações sobre o paradeiro atual dos 8 obsidianos, e o Tatsumi acha estranho o fato dele ter sido capturado, ao invés de ter sido morto, e está convencido de que o plano dos inimigos é muito maior do que eles podem imaginar. 2 semanas depois do incidente, a cerimônia de premiação para homenagear os bravos guerreiros bushes que contribuíram acontece, e todos se dão bem, incluindo Musashi e o Naoe. Os irmãos Shimazu são premiados com um castelo, e recebem liberdade para agir por conta própria, sem receber ordens do seu pai de merda. Tanto o Tatsumi quanto o Naotora convidam Musashi para os seus respectivos grupos, mas ele rejeita os dois, dizendo que já faz parte do grupo Kanemaki, e que o grupo dele está destinado a se tornar o mais forte algum dia. O Kojiro finalmente consegue falar com o Tatsumi sobre a assinatura no pergaminho do seu pai, mas o Tatsumi não reconhece o nome de Jinzai Kanemaki. No entanto, ele reconhece a assinatura do seu pai no documento. Ele diz que não há registros do nome Jinzai nos documentos dos Uesugi, o que significa que qualquer ligação que os seus pais tiveram era simplesmente temporária. Ele se oferece para entrar em contato com os outros 5 grandes generais e perguntar sobre esse assunto, porque o pai do Kojiro deve ter sido uma pessoa importante para ter a assinatura do Lorde anterior. E quando o Kojiro pergunta por que ele está indo tão longe, ele diz que em parte é a sua gratidão por tê-lo salvado a Ilha Awaji, e em parte é porque o Musashi lhe pediu ajuda em troca de um favor. Alguns
Um tempo atrás, o Tatsuomi havia convocado Musashi para pedir que ele bebesse todo o sangue da deusa obsidiana, que foi dividido entre os grandes grupos de Bushes. Seu objetivo era deixar o Musashi forte o bastante para derrotar os 8 obsidianos, e o Musashi concordou em fazer isso, tendo apenas 2 condições. A primeira é ajudar o Kojiro a descobrir mais sobre o seu pai, e a segunda é que a Michiru seja livre. E depois que ela é libertada, o Musashi a leva para passear, onde eles se divertem muito, curtindo um ao outro. Eles trocam anéis de compromisso, o que faz a Michiru adorar ser uma humana normal, e deseja ficar muito mais tempo com o seu amado Musashi. Mas infelizmente o seu corpo está apresentando rachaduras em vários lugares, e em seu último dia eles ficam juntos, olhando o pôr do sol, e ela agradece ao Musashi uma última vez por tudo que ele lhe deu. Dito isso, as rachaduras começam a crescer, e o Musashi tenta abraçá-la. Então ela finalmente desaparece com um sorriso no rosto, deixando o Musashi sozinho e deprimido. Ele se pergunta por que a Michiru teve que ser criada apenas para desaparecer tão rapidamente, e nesse momento ele tem uma visão da deusa obsidiana, onde ela lhe diz que se ele quiser obter respostas, ele terá que chegar até onde ela está. E ao ouvir isso, Musashi jura que fará isso e destruirá os 8 obsidianos e todos os Kishins para sempre. Assim termina o anime Oriente. Mano, esse vídeo deu muito trabalho, então pelo amor de Deus, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, me envia todas as suas economias no Pix aí, não jogue no tigrinho, mande o seu dinheiro pro Batman.